Mais uma vez aqui presente no BeltraCast. Você seja muito bem-vindo sempre. E estreando um novo cenário hoje aqui com a presença ilustre de uma empresária, consultora de moda, designer. Tudo isso e muito mais, né? Cibele Beck. Muito bem-vinda mesmo. Obrigado pela sua presença cheia de luz para nos acrescentar hoje um pouco mais do empreendedorismo e questões que vão fazer você ser muito melhor no teu negócio e na sua vida, é claro. Cibele, como é que você está se sentindo hoje? Como é que tá estar aqui no BeltraCast? Conta pra gente. Olá, Alexandre. Muito obrigada a todos. Obrigada à audiência. Obrigada por esse espaço maravilhoso. Estou muito feliz em estar aqui. Incrível, mais uma vez, levarmos luz para o mundo por meio, né, da comunicação. Então, gratidão imensa por este espaço. Bacana. Hoje é o momento que a gente vai ter uma conversa super saudável. Vamos levar luz à escuridão. Vamos mostrar para as pessoas detalhes que elas não viram. Coisas que podem fazer a diferença, né, no dia a dia. E até esse é um ponto que eu queria tocar, começar a nossa conversa. Você começou da onde? Da onde você veio? Qual que é a sua formação? O que você gosta de fazer? Conta quem é a Cibele. Quem é a Cibele Beck? Qual que é o seu negócio? Conta pra gente. Certo. Bom, Alexandre, eu iniciei a minha trajetória empreendedora com a moda. Sempre fui apaixonada por tudo que envolve o mundo da moda, o universo da moda, em levar, né, este bem-estar por meio da nossa imagem. Afinal, tudo que a gente tem de canal aqui neste mundo abençoado, a gente transmite por meio da nossa imagem, né? A gente comunica os nossos dons, nós comunicamos as nossas habilidades e a gente consegue transmitir as nossas mensagens e melhor ainda se nós tivermos consciência do que a gente projeta por meio dela. Certo. Eu, desde criança, cresci neste universo porque minha mãe é a minha, assim, primeira mentora espiritual, é a minha rainha que eu falo. Ela é costureira profissional há mais de 30 anos, então ela já tinha essa vivência com as mulheres, né? Então eu cresci vendo ela costurar, vendo ela trabalhar com as clientes dela, e tudo aquilo para mim já era muito natural. Desde criança eu gostava de desenhar, gostava de fazer ali as criações, e quando eu fui, enfim, me desenvolvendo, chegou na época do colégio lá, o famoso vestibular, que a gente tem que tomar uma decisão. Acho que é o primeiro momento de decisão de cada pessoa, assim, no nível que você vai subir de patamar na vida, é quando a Ou gente seja, vai. quando a gente deixa de ser uma criança para entrar para o mundo real, quando a gente deixa o ensino médio para escolher uma universidade, um Isso, momento que vai definir ali, vai fazer a vertente das águas aí para você se profissionalizar. Aí você exatamente. escolheu o quê? Então, Alexandre, naquela época que foi de 2017, não, 17 não, 2007 para 2008, eu tava naquele ponto do colégio, aquele ponto de inflexão, de você decidir, tava aquele dilema. Eu já queria moda, já queria fazer a faculdade de moda, porém, com a insegurança da adolescência, a gente não tem visão de mercado, e enfim. Naquele momento, com aquela consciência que eu tinha, o que que eu fiz? Eu tinha um outro sonho em paralelo, que era estudar na federal. Muita gente que tá comigo hoje sabe dessa história, mas pouca gente nova que chegou depois sabe dessa história. Acho que eu já comecei na moda, não foi assim? Não começou direto Não. esplêndida, vamos dizer assim. Teve um Exato. começo lá Tem um atrás. começo, tem E um começo. a... E eu ainda me considero Vamos saber começo, tudinho né? então, se É. pode contar pra gente. Tá bom, estamos com tempo, então tá ótimo. Tô em casa, né? Sim, aqui é a tua casa agora, pode ficar à vontade. Gratidão. Olha, como foi, Alexandre? Eu tava naquele ponto de inflexão, como eu falei. Então, eu fui pesquisar e tal, eu fiquei insegura de fazer uma faculdade de moda, até porque em 2007, 2008, em Curitiba, tinham poucas instituições com as formações em moda. Daí, o que eu fiz? Eu resgatei o segundo sonho, que era estudar na Federal, e aí eu escolhi o curso Gestão da Informação, que é um curso maravilhoso, que eu tenho muito orgulho, inclusive, de ter escolhido naquela época, com 17 anos. Por quê? Porque me trouxe muita visão de negócio, que hoje, inclusive, eu incentivo cada empreendedora a olhar para o seu negócio também como algo muito sério, que requer processos, que requer uma seriedade no momento de você estabelecer a estrutura dele para que você possa geri-lo e fazê-lo prosperar, né? Tá. E também empregando pessoas, levando melhor, e a coisa que eu estou aprendendo a fazer agora, descentralizar. E isso veio muito envolto deste conhecimento de gestão, porque quando a gente tem um talento, é incrível. Porém, de nada adianta se ele for isolado e não tiver essa consciência do negócio, né? De tornar uma Uhum. realidade escalável
Certo. sustentável, que vai gerar resultados duradouros para que a gente consiga levar o nosso propósito. E já que você está falando em talento, qual que é o teu verdadeiro talento hoje, para definir você? Ó, eu vou te falar, Conta. modéstia à parte, com toda humildade, eu tenho alguns talentos. Eu me considero bastante criativa e eu também coloco junto a questão da racionalidade, no sentido de, sim, eu vou, mas eu preciso ter essa segurança do embasamento do que eu tô criando. Tá, Então, tem o lado criativo, que é o que eu percebo muito enquanto designer, eu sou muito comercial, eu preciso certo. ver aquilo materializado, sendo possível de ser usável pelas pessoas, né? Eu gosto do conceito, mas eu gosto de tornar real, né? Para que as pessoas utilizem aquilo que está sendo criado em termos de moda, de roupa. Então você trouxe No- da gestão da informação, o que eu estou vendo aqui, você trouxe de um núcleo de gestão de informação para algo palpável, materializou isso. Você transformou a moda em algo que as pessoas tenham acesso de forma, vamos dizer assim, de forma combinada com a personalidade dela, isso que eu tenho visto. E também fazendo com que ela se sinta bem, obviamente, porque ela vai estar se mostrando quem ela verdadeiramente é. E que ela possa alcançar o objetivo dela no mercado de trabalho. Não tem essas correlações? Isso. Então, isso chegou um pouco depois. Ah, tá. Mas é exatamente isso, sabe? Por quê? A Entendi. ideia de quando eu iniciei o curso de gestão foi eu ter uma visão de mercado. E aí, depois que eu concluí a faculdade da gestão da informação, eu fui fazer uma especialização em projetos, trazendo, enfim, mais insumos para o emprego que eu estava, atuando na época numa empresa no sistema FIEP, numa Hum, grande empresa, né, que trabalha sim. muito essa questão do desenvolvimento também, sou muito grata, inclusive, mas chegou um ponto que eu não estava já me sentindo tão realizada em termos profissionais. Por quê? Porque quando a nossa centelha divina ativa, o que a gente veio fazer no mundo grita. E foi o que eu senti naquela época. Foi ali em Que eu vim cerca fazer de na Terra? Pra que eu tô aqui? o Qual que que é a eu minha vim. razão de existir? Exatamente, o que eu vim fazer aqui, né? Aí o que que eu fiz, Alexandre? Eu Hum, resgatei o sonho de atuar na área da moda, até porque eu já estava mais madura, eu já estava num outro patamar da minha vida, no sentido de desenvolvimento, já estava independente, né? Eu já estava num outro momento da minha vida naquela época. uhum. E foi em 2015 que eu iniciei a graduação em design de moda. Ali eu estava exatamente focada em conhecer todos os processos que envolviam a indústria têxtil, com o Uhum. objetivo forte de criar a minha marca de moda feminina, que trouxesse essa visão peculiar do mercado de vestir uma mulher com qualidade e principalmente reconhecer a essência de cada mulher para que ela conseguisse sentir ela e também pudesse utilizar uma tendência tendo o corpo que ela tem. E eu vou contar um segredo hoje. Uau, vamos lá. Esse segredo aí deve ser vale ouro, chave de ouro. Agora, tchan, tchan, tchan. Sim. Conta. Olha, quando as meninas vêm, né, me vêm agora, elas falam assim, Cibele, ai, tem tendência que você coloque tudo, mas eu não me vejo nesse corpo, eu não me vejo utilizando. E exatamente essa é a demanda que eu levo, que é possível de fazer com essa visão que eu trago na moda. Tanto na consultoria de imagem, que eu já vou chegar lá, mas principalmente Uhum. na minha marca. Por quê? A proposta Moda na Sua Medida, que é o slogan que eu levo no Estilo C, é exatamente para a gente conseguir vestir cada mulher com o corpo que ela tem. Por quê? Eu tive muito forte esse desejo, não só porque era a minha ideia da marca, mas também por uma experiência que eu tive quando eu tinha 16 anos. Vamos É, lá, vamos lá. foi. Eu Sonho fui. de um sonho de verão ou foi um sonho de jovem talentosa? Conta pra gente. Na verdade, foi uma experiência enquanto consumidora, Alexandre. Ah, quanto consumidora. Foi uma Mas experiência não que eu processou ninguém, né? Ah, eu não te conhecia na época pra poder Ah, processar? Tô brincando. Tô brincando. Mas eu falo que de toda a situação, entre aspas, dolorosa, nós conseguimos extrair algo bom. Então, daquela situação que na época, com a consciência que eu tinha, eu só via a dor, mas depois eu ressignifiquei e consegui trazer pro meu negócio, pra minha vida, pra tudo. Aliás, essa experiência como algo que me impulsionasse a levar luz, levar algo bom. Eu vou te perfeito. contar.
Então, antes de você me contar, eu queria acrescentar uma questão que eu sempre tenho percebido, que as pessoas de sucesso, as pessoas que têm um autocrescimento, um desenvolvimento diferenciado, são aquelas que transformam seus problemas e as tragédias em degraus. Então ela remodela aquela lama e transforma num degrau e vai subindo com mais força, em vez de ficar Exatamente. carregando ou chorando por aquilo que aconteceu. Perfeito. Eu digo, não é o que nos acontece, é o que a gente escolhe fazer com aquilo que nos aconteceu. Então a gente ressignificar, Escolha. porque senão acontece que vai repetir de novo aquela mesma situação até a gente aprender a lição. Porque a gente tá numa escola e no hospital aqui na Terra, você sabe disso, né? Aqui é uma escola E que um nos cura hospital. também, né? Isso. Uma escola e um hospital. Estamos aprendendo e nos curando. Ou seja, fica a dica aí, pessoal, anota aí que você tem escolhas, você tem um mindset, ou você trabalha com uma mentalidade para crescer, para evoluir, ou não tem jeito, você vai ficar no mesmo buraco sempre, né? Até vir algo que faça a pessoa impulsionar, né, Alexandre? Porque assim, a Sim, gente tá aqui no dinamismo do universo. Deus, o Criador, fez a gente pra gente ser o quê? Cada vez mais desenvolto, crescer, expandir. Então, se sim. qualquer ser humano aqui ficar numa zona de Conforto, conforto, né? ou ele vai ter que tomar consciência por si só para subir, ou vai vir alguma coisa muito grande que vai mexer com a estrutura para obrigar, modo de falar, a pessoa a se desenvolver. Então, a gente acaba tendo que estar consciente o tempo todo. Jesus falou, orar e vigiar, Sim, né? Para que a gente perceba ali o que a gente veio fazer aqui. Porque fato é, aqui é temporário e aqui a gente tem uma missão. Quanto a gente tá diariamente se dedicando a essa missão, quanto a gente está honrando os nossos dons, quanto a gente está sendo feliz no processo, na leveza, diversão, cumprindo o nosso propósito, para que a gente consiga expandir e cumprir o que a gente veio cumprir aqui, até a hora de chegar lá. Quando a gente chegar lá, sabe que a pergunta que vão fazer pra gente? você sabe aí? Eu tenho algumas dúvidas. Qual pergunta, você? Eu tô repassando o conhecimento que eu aprendi com a minha mentora, que eu a honro, Elaine Sim. Ourives, que eu aprendi com ela isso, tá? E eu tô repassando o conhecimento agora. Quando a gente chegar do outro lado, vão perguntar, seja qual for a sua crença. Você pode chamar de Deus, universo. Eu chamo de Deus, a fonte criadora amorosa. Vão perguntar, Cibele, Alexandre, Eric, você se amou? Por quê? Porque se você se ama, você faz tudo. Se você não se ama, nada existe. Porque você não se aceita, você não consegue levar o melhor, porque você ainda não tá transbordando. Como que você vai transmitir pro outro se você ainda não dá pra você aquilo que você tem que transbordar pra você poder oferecer o melhor, entendeu? Com certeza. E eu tenho até uma pergunta para você agora. Você me lembrou, me fez um start aqui. Você, eu acredito que a resposta seja sim, mas eu vou perguntar para ti. E eu faço essa pergunta para as pessoas que estão ao meu redor, se essas pessoas se autocontratariam. Então, Cibele Beck, você se contrataria? Olha, Alexandre, se eu te falar, eu me contrato todos os dias, porém eu também me demito às vezes. Ou seja, você pondera e limita e tenta se ajustar conforme você não está adequada àquela tese da autocontratação que eu tô querendo falar. Uhum, uhum. Nossa, eu não contrataria essa pessoa birrenta, emburrada, que tá com a cara amarrada. Eu não contrataria essa Exatamente. pessoa que não está com um sorriso no rosto, né? Exatamente. Eu não contrataria essa pessoa que come hambúrguer à noite, que usa açúcar, enfim, né? Exato, porque olha só, qual que é a chave? Que não se veste bem, né? Ah, você tá feia hoje. O princípio é exatamente esse. Eu estou sendo a pessoa que eu desejo ter na minha vida, no meu networking, na minha vivência. Se eu já sou quem eu quero ter, ok. Se eu ainda não sou, então pronto, eu vou olhar pra mim, eu vou tratar as feridas, as curas que eu tenho que realizar para eu poder me elevar e estar no patamar para eu poder solicitar aquilo que eu quero receber. Perfeito, Porque aí a entendi. gente é sobre dar e receber, né? E nesse dilema, nessa constância, Alexandre, da construção, na nossa trajetória, eu tava contando daquela dor lá, né? Tá. Que você tinha um momento que dividiu e você recomeçou.
A partir daquela dor. E o que que ela Isso. o que que ela causou em você? Qual que foi o efeito reverso? Foi. Eu até tenho essa história que eu contei numa live no meu Insta, Certo. que foi quando eu tinha 16 Como anos. que é teu Insta? É Cibele Beck. Ah, é que daí a C-I. gente coloca aqui, ó, pro pessoal Legal, seguir também. legal, legal. Aham, Sibeli Beck, conta isso. como é que foi esse momento pra gente entender. Uhum. Foi assim. Eu tava. Tinha acabado de iniciar o trabalho, primeiro emprego na adolescência, sabe aquela coisa da adolescente que começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro e quer ir se presentear. E eu tava lá sonhando com uma calça que eu tinha visto e tal, não vi a hora de ir lá, recebi, fui lá, escolhi a calça, fui lá provar. Eu provei, achei tudo de bom. Só que ficou meio apertadinha. E aí eu falei pra vendedora que eu precisaria de um número maior e pra mim tava tudo certo. Pra mim, tanto faz, é um número maior simplesmente, não é? Não significa que eu tô colocando juízo de valor naquilo, entendeu? Tá. E ela olhou pra mim e falou assim: "Aqui a gente só tem M". Assim, eu não queria mais calça, não queria mais nada, eu não queria olhar mais no espelho, foi assim, horrível a sensação. E aí, na época, né, adolescente, não entende tudo, mas assim, eu sempre trabalhei já muito em mim sem conhecer de expansão de consciência, sem conhecer, porque eu olhava pra dentro. E na época eu, enfim, subi de novo, um dado momento, me recuperei. E aí, depois guardei, ficou lá, ficou lá trancadinho na memória. Quando eu comecei a empreender, quando eu visualizava a minha marca, eu coloquei aquela situação, eu falei, jamais um dia uma mulher vai ter esta sensação ao se deparar com a Estilo C, que é a minha marca, ou em qualquer um dos atendimentos que estejam sob a minha gestão. Porque é este acolhimento que eu coloco, que as mulheres têm que vivenciar, de poder utilizar uma tendência, é óbvio que é adequada ao biotipo dela. Eu tenho essa percepção que muitas vezes a pessoa ela não tá no shape que ela quer. Sim. Né? Ela pode estar não na versão ideal dela mesma, porque não tem certo e errado, tem como cada uma se sente. Só que eu também não fico em cima do muro. Eu incentivo as minhas estilosas a se cuidarem, a treinarem, a cuidarem da alimentação, a cuidarem do alimento mental. Tudo isso é um conjunto, né? É um cuidado holístico que vai por todas as áreas, porque cada pilar, eu falo, cada pilar um sonho. A gente tem que ter um objetivo em cada área da nossa vida. A gente tem que ter uma meta para você poder ter algo, aquela motivação para você continuar, para você se instigar, você se renovar, você criar novas formas de desenvolver. Porque se você não sabe para onde você vai, primeiro, você fica num platô, você não tem ânimo, você não tem motivação, aí é o gatilho para você se perder. Aí quando a pessoa não sabe qual é o objetivo, ela começa muitas vezes a ficar com pensamentos sabotadores, se auto-sabotar de várias formas, seja comendo mais, cada um tem o seu gatilho, tá? Tô dando exemplos. Uhum. Ou comendo mais, ou fazendo atividades que não vão ser agregadoras para o desenvolvimento dela. Então, cada um tem o seu gatilho, e quando a gente tem esse autoconhecimento, primeiro, sobre quais são os nossos sabotadores, para a gente se blindar deles, Hum. e principalmente o que a gente deseja, o que cada um quer da vida, né? Ter cada área um objetivo. Então, é vida pessoal, vida profissional, o que que eu vou me dedicar? Como que eu vou chegar lá? E eu falo, a gente não tem que ter todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Na verdade, eu tenho mais perguntas do que respostas. Só que são as perguntas que vão fazer a gente se movimentar. Então a gente tem muito em comum, porque eu também tô cheio de perguntas aqui. E uma delas é, é verdade. O Alexandre é muito engraçado. Quando eu dou risada assim, é porque eu acho você muito engraçado. Ótimo. É difícil, parece que você. É difícil, né, arrancar risada hoje em dia das pessoas, elas são tão focadas no trabalho, né? Ah, mas eu falo, na mídia é uma coisa, mas é quando eu dou muita risada. É? Você acredita? Acredito, você é Aham. uma pessoa feliz, pelo menos, então, né? Sim, Ótimo. sim. Eu até falo, você voltando num tema em que eu acho perspicaz do momento aqui, é o seguinte: Hum, o serviço é algo que eu prezo extremamente. Né? Não sei se você já percebeu, eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. É uma uhum. questão básica minha desde a infância, antes de ter esse conhecimento. Né? Até tem o Napoleão Hill que fala sobre isso. Depois eu fui ver, pô, esse cara aqui pensou igual a mim e tal, né? Tipo, a gente buscou o mesmo conhecimento. Mas é verdade, é uma questão Sim. limpa. Você sabe que o serviço é uma extensão do teu negócio.
Com certeza. Então, quando você coloca alguém à frente, ou uma terceirização, ou vai contratar alguém, então você tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita sintonia com a energia daquela pessoa, né? Ou que seja uma máquina, que a máquina fale como energia. Você vai no shopping, você sai lá do shopping, ela fala, volte sempre, estamos esperando você. Tipo, é horrível, né? Agora, você vai num shopping que ela fala, adoramos a sua presença, você... A entonação É, da máquina. parabéns. Exatamente, a Aham, gente está entrando sim. nessa era hoje da máquina, Inteligência né? artificial, Mas sim. eu ainda preservo o tete a tete, a questão humanística, isso eu acho que ainda vai ter a resistência, né? Isso é fundamental. Sim. Hoje o pessoal, eu tenho visto, usa muito o chat GPT para resolver speech, né? O pessoal copia ali da máquina, eu fico impressionado. E eu, mesmo assim, eu ganho na minha criatividade mental mesmo, né? O meu neuroplasma, graças a Deus, está funcionando aqui, né? Até vou dar um gancho aqui, queria saber se você tem umas dicas aí para dar para os nossos ouvintes sobre como evoluir energeticamente, trazer mais um aprimoramento celular do corpo. Eu sei que você sabe desses assuntos aí, compartilha com a gente. Sim, claro. Vamos Bom, lá. olha, Alexandre, como você sabe, né? Eu já te falei, desde 2019 eu venho nesse processo de expansão de consciência. O que é isso? É sair da Matrix. Quando a gente começa a olhar para crenças que muitas vezes não são agregadoras, sabe aquela forma que você pensou a vida inteira e de repente vem assim algo que você fala, nossa, eu sempre fiz assim, só que por que não aprender de um jeito novo algo ou então ressignificar isso que não está sendo contribuição na minha vida? Tá. Então eu passei por uma experiência em 2019 que foi uma grande decisão que eu tive, que hoje eu não vou falar, talvez um dia eu fale, tá? Mas naquela época foi assim, mudança radical, em que eu transformei totalmente muitas coisas, muitas crenças que eu tinha e embora tenha quebrado-se muitas crenças limitadoras, eu fortaleci ainda mais a minha fé. Pode parecer dual para quem escuta, mas daqui a pouquinho vocês vão entender mais. Tá. Aí naquela época, eu fui conectada por minha mãe abençoada que me apresentou o Ho'oponopono mágico. Você já ouviu falar? Eu já. O Ponopono é a cura através. Tipo, você quer a cura do inimigo pedindo. Várias vezes tem um processo, eu perdoo, né? Eu desejo isso, aquilo, né? É mais ou menos isso. Olha, Eu perdoo, como é que. São algumas frases, né? Conta aí, eu não lembro isso. agora. É mais Faz um simples do tempo que que eu não. parece. É. Aham. Mas embora seja simples, é poderosíssimo. E o Ho Oponopono, na tradução, inclusive, significa curar algo que não está certo. Mais ou menos isso, a tradução. Entendi. É uma oração, uma técnica havaiana que, embora não tenha cunho religioso, respeita todas as religiões, porque ela é exatamente o ensinamento de Jesus. Fiquei arrepiado. Aqui eu senti o ensinamento que é o amor, né? A base de tudo, não É o é? amor à O base de amor, né? tudo. Todas as religiões têm amor, Tem praticamente. amor. Amor, o perdão, a gratidão. Então, ao repetir as frases, quer que eu conte quais são as frases do Ho Oponopono? Claro, conta aí, é bom. Ó, o Ho Oponopono consiste em você falar 4 frases, que é: sinto muito, me perdoa, sou grata e eu te amo. Sinto muito, me Essas perdoe, frases sou são o Ho grato, eu te amo. Oponopono. Isso. Falando elas, a gente faz um 360, limpando traumas, medos, aflições, ansiedade, tudo isso que é sabotador, que são os sentimentos, as emoções de contração que a gente chama, que fazem a gente ficar aprisionado e não agir por medo. Porque as pessoas muitas vezes não agem por medo. Ao passo que tira o medo. Você é infinito. Você é abundante, você é próspero, você faz tudo se você tira o medo. Porque o medo trava as pessoas. E o Ho Oponopono mágico que eu mencionei, que foi o que eu aprendi, ele tem um potencializador, que é o acréscimo da palavra abençoado. Então, assim, como que faz o Ho Oponopono? É muito simples. Eu falo depois do meu nome, primeiro sempre pra gente, tá? Primeiro sempre com o seu nome. Por quê? Lembra que eu falei? Quando você transborda, você cuida do outro. Então, não adianta querer fazer pro outro sem fazer pra você primeiro. É, tem um, como é que fala? Tem uma lógica aí. Isso, aham. Primeiro você. É igual quando você tá lá no avião. Você primeiro, numa zona de turbulência, uma coisa, você coloca a máscara primeiro em você pra depois querer ajudar o outro, certo? É o mesmo princípio. Entendeu? Primeiro Sim. você se salva pra você salvar alguém. Senão todo mundo morre. Tá. Aí,
você faz pro seu nome. Então eu faço Cibele abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Ao repetir essas frases, pode parecer simples, parece que você não tá sentindo nada no começo. Mas depois de começar a praticar com uma constância, você começa a sentir uma transformação fortíssima. Você consegue sentir uma alegria, uma vitalidade, um entusiasmo. E a palavra entusiasmo, você sabe o que significa, né? É Deus na Terra? Como é que é? A energia, luz de Deus em você? É, É isso? ter Ah, Deus dentro de si, isso mesmo. é Muito isso? bem. Eu sabia, essa. É bom. É que eu É sou isso muito aí. entusiasmado, né? Então, Você já sabe, sem saber da palavra, você já sabia que era isso, né? é, A eu, eu vitalidade, até a entrevistei emoção. aqui o Jairo. O Jairo tem o curso do Mastermind, o Jairo Ferreira Filho, e ele me deu essa dica também. No Então, entusiasmo? e eu fiz o curso dele há 4 anos atrás, que mudou a Uhum. minha vida, assim. Então, eu acho que hoje a gente deve focar bastante em transmitir conhecimentos através de cursos, assim, se você tem capacidade. Não sei se você almeja isso também. Eu acho que você se daria Super. bem com isso, hein? Na Você verdade, tinha que Alexandre, isso difundir já esse tá. conhecimento. Ó, vou te contar outro segredo, então. Além do que eu contei lá da questão da experiência da moda, né? Aham. Eu. Um outro grande sonho que está em processo de materialização é o lançamento do meu curso, que vem com o encontro da moda, com as técnicas da consultoria de imagem, que é o que eu Aham. trabalho hoje com as meninas, que eu nem cheguei nessa parte da minha história de empreendedora, mas a gente já volta lá. É, já tá falando da tua Já história, tudo né? junto, né? Tá saindo uma história bacana. Tá Tá. gravando aí? Ufa, então beleza. Já pensou? Se não tá. Mas olha só. Já aconteceu de você conversar com alguém? Putz, se tivesse gravando. Hoje a gente tá Sim! gravando, ai que legal. Eu Olha que sempre quis fazer incrível. isso. Por isso que saiu a ideia do podcast. Olha, parabéns, viu? Um projeto de verdade, não é porque tá gravando, não. Claro. É porque realmente eu digo que como que a gente se eterniza aqui na Terra? Pelo conhecimento que a gente deixa, pelos filhos, quem deseja ter filho, pela árvore que a gente planta, pelo livro que a gente escreve, e pelos podcasts que são registrados, né? Pelas mídias, porque fica na Terra. Já Sim. parou pra pensar que vários, você falou Napoleão Hill, imagina se Chanel tivesse aqui agora, Ela é entendeu? Ela ia ver toda. visionária, né? Aham. Então, assim, o que que a gente vai deixar É, aqui na eu nossa aposto que a história? Coco Chanel ela deu muita inspiração, né, pro pessoal da moda, pra você, inclusive, é É a demais, né? minha referência na moda, Alexandre. Eu vi Gabrielle o Chanel. documentário dela. Sim, Por que que a Coco Chanel era apelido? isso. Ah, tá, da Gabriele. Da Gabrielle, Entendi. exatamente. E ela foi assim, né? Total transgressora. Ela, à frente do tempo dela, numa época Não que foi ela que criou realmente. calça? Foi ela que trouxe Criou a calça os. feminina na época da montaria. Foi um absurdo na época, né? Revolucionou o mercado da moda, verdade? Exato, ela trouxe muitos dos elementos do guarda-roupa masculino para o feminino, né? Trazendo o tailleur, o blazer que a gente usa hoje por conta dela. E ela teve a história bem incrível, né? Com o Boy Capel, que foi um dos grandes atores que trouxeram para ela muitas aberturas de portas, né? Sim. Foi um dos amores dela. Na verdade, foi o amor dela. Mas assim, a história dela enquanto mulher, ela trouxe num tempo em que a mulher não tinha voz ainda muitas coisas e ela realmente registrou. E pouca gente sabe que, na verdade, a Gabriele começou com os chapéus, né? Ela não começou com as roupas, Começou com foram com chapéu. os chapéus. Então, assim, tem muita coisa que são pontos que, de um degrau, a gente começa a subir, subir, subir. Por isso que eu falo para as meninas do Diamond, que a gente nem falou ainda disso. Sim, Ainda tem isso. já vou perguntar, É calma muito lá. assunto. Eu acho que eu vou ter que vir de novo, Co- Alexandre. Ó, já marca aí na É, próxima. porque é muita história. Tem bastante. Eu falo para as meninas, não tenha receio de começar, porque ao você dar o primeiro passo, você sobe no primeiro degrau, você manda um comando pro seu mindset de que você pode, de que você escolheu aquela realidade e que você vai conseguir realizar tudo que você deseja, desde que você não pare, Uhum. não desista, porque não existe desistência, não existe fracasso, aliás. Não, Existe quem desiste. desistência. Porque se você persiste, não é insistir em algo que não tá rolando, é persistir em outro que você sabe que vai ser transformação na sua vida, na vida das pessoas, que você sabe que vai dar certo. Sabe aquela coisa que não tem explicação muito racional Tá, ainda, mas você só sente que já é seu? com Esse tipo de certeza, coisa, sim. sabe? Você se apropria de algo que é pra ser seu, né? Vamos dizer É, você assim. não sabe como vai acontecer, só que você Tipo, eu sente quero que já aquele é cargo real. lá. Eu vou estar lá.
Desde que você saiba que é Com humildade, pelo isso, com referência, pela tua sem centelha. pular etapas, sem roubar Isso, no jogo, vamos dizer assim, né? exatamente. Porque tem uma frase que eu vou te falar que isso é uma coisa que domina, que é o Buffer, Warren Buffer, ele fala. Uhum. Errar, tudo bem, você pode errar. Agora, persistir no erro é burrice. Então, isso sempre me chamou a atenção, essa frase aí, que, pô, você tem que aprender com o erro e tem que evoluir. Então, essa questão, ela é forte na minha vida. E outra questão que eu queria colocar é o seguinte, hoje eu consegui tirar um print, vamos dizer assim, de vários pensamentos que eu tinha isolado e consegui concentrar num. Até vai ser algo inédito aqui. Partindo da premissa que o medo é a falta de coragem, tá? Você já sentiu aquele frio na barriga antes de entrar num show, antes de você dar uma palestra, de fazer de uma gravação assim? Você já sentiu aquele frio na barriga? Aquela coisa que fica meio tensa. Se você não trabalhar a respiração, você não consegue nem falar. Sabe o que que é isso? Não sei se você sabe, mas é a coragem. Porque a coragem é nada mais, nada menos do que você ter no teu subconsciente que você vai finalizar aquela missão, que você vai completar, que você vai lá na frente e vai falar. Então, quando você tem a coragem, você tem aquele frio na barriga. Porque se você nem tem aquele frio na barriga, você já autodesiste num sistema interno mental. Isso daí eu consegui Trabalhar. ir trabalhando, assim, adquirindo esse conhecimento de uma forma empírica, né? E aí eu tô hoje compartilhando isso. Legal. Obrigada, Alexandre. Sim, a coragem ela vem para ativar, né? Muitas vezes a gente tá com receio de agir, mas a gente ativa a coragem, é o termo que a gente utiliza. Tá com medo, ativa a coragem e vai. Sabe por que que eu sou muito fã da coragem? Porque tem pessoas que reclamam da vida de uma forma. Elas falam assim que não tem dinheiro, que não consegue aquilo, o negócio não tá legal. Porque eu tenho certeza que se ela falasse com mais pessoas, tivesse coragem de enfrentar os desafios, ela ia conseguir realizar as vendas, né? Ou ia conseguir falar. Tem gente que não consegue, diz que nem vende, que não consegue nem trabalhar com venda. Já percebeu? Você já viu alguém assim, passando fome, vamos dizer assim, passando uma necessidade? Aí você fala, ó, tem uma loja lá que você pode vender. Vai lá procurar entregar um currículo. A pessoa, não sei vender. Eu nunca entendi isso. Que eu acho que a pessoa tem que criar essas Sim, barreiras, e desmontar, né? um dos elementos que a gente trabalha muito, o entendimento, quando eu iniciei esse processo de expansão de consciência, porque em algum nível todo mundo já reclamou, já passou por esse momento, eu entendo o que você está falando, da Tá. vítima, que é Se aquele que. vitimiza, mas não tem uma. Isso, Não busca querer quebrar aquilo. O motivo que exatamente, causa não vira chave, né? exatamente. E no mundo só tem dois cenários. Os vítimas e os co-criadores, que a gente chama, que é quem é protagonista da sua realidade, porque tudo acontece através da gente, né? Então, se eu magnetizo oportunidades, situações incríveis, é porque eu também fiz o que você falou. Uhum. Me coloquei em ação, fiz movimentos de networking, entrei no jogo, né? Vim, me mostrei minhas habilidades, me comunico, faço a minha parte. Quando a gente faz, a gente sabe o que a gente vai ter de volta. Ao passo que tem também o perfil de que fica mais ali na reação, que é aquele que fala que o céu usa a vida, né? E todo mundo aqui no mundo da matéria, as 8 bilhões de pessoas do planeta estão sendo regidas pelas mesmas leis universais. Então, se um pode, o outro também pode. Não tem privilégio? Não. Não? É equânime? O que tem são vivências diferentes, mas é assim, a gente pode ter nascido em alguma realidade, com uma família, com circunstâncias, com condições diferentes. Mas é sim nossa responsabilidade continuar lá se não está no nosso agrado. E também o que a gente conquista depois. Então todo mundo tem oportunidades na vida, Sim, vamos dizer assim. exatamente. Ó, agora pegando conexão com o que eu estava falando das práticas Tá. para a gente aumentar a frequência. Porque muitas vezes a pessoa não age porque ela tá muito envolta naquilo que eu falei. Ela não tá com a consciência do que ela pode fazer. Ela tá só olhando pelo buraquinho da fechadura, olhando que aquela realidade que ela tá é o fim. Enquanto que ela pode entender que ela tem todos os recursos. O que é isso? A prática da gratidão, que é outra prática que a ciência comprova, é tanto quanto espiritualidade. E, inclusive, hoje está mais voltada na ciência, porque muitos estudos comprovam que a ciência da gratidão ativa quase que imediatamente, se não imediatamente, a nossa frequência. Ou seja, quando eu me sinto grata
por tudo que eu tenho e eu sou, naturalmente eu passo a ativar essa sensação de prosperidade. Entendeu? Porque a prosperidade é um estado, ela não é o material. A riqueza, que é uma consequência da Estou prosperidade. próspero, no caso, né? Sim. O que é isso? É eu me sentir próspera por eu abrir os olhos e enxergar, por eu saber que eu tenho os recursos de audição, de poder levantar e agir, de ter um teto, de ter uma água quente, entendeu? Você ter a sensação da prosperidade, de toda a abundância da fonte inesgotável que a gente tem aqui pelo Criador, e entender que você sim pode utilizar tudo isso para você criar a realidade que você deseja e não ficar reclamando porque tá num trânsito, ó. Você pode reclamar porque tá no trânsito parado, ou pode agradecer que tá dentro de um carro, ou de um ônibus, seja o que for, entendeu? Tem dinheiro para pôr gasolina, para pagar passagem, para ter um Exatamente. trabalho para ir, ou motivo de vida, né? Para andar. Exatamente, exatamente. Certo. E Captei. cada vez mais que você começa a ativar essa prática da gratidão, que até vamos dar um presente para nossa audiência. Ó, a lista da gratidão ou o pote da gratidão, todos os dias antes de dormir, escrever no mínimo das coisas pelas quais você é grato. Você vai fazer isso, Alexandre, hoje? Vamos lá. Como é que funciona? Ó, você escreve 10 coisas, 10 motivos, por Tá, exemplo, 10 motivos. pelos quais você é grato. Nossa, É, tenho agradecer bastantes. pelo... Pra começar, tá? Tá. Por quê? Porque no começo as pessoas falam, ai, não tem... Tem sim, isso que eu falei, já dei vários exemplos, né? Você tem vida, você tem saúde, você tem inteligência, você tem uma missão, você tem um trabalho, você tem um teto, você tem uma família, você... Olha quanta coisa, só brincando aqui já quase deu 10. Aí, quanto mais você escreve, só falar é uma coisa, só pensar é uma coisa. Quando você escreve, você ativa a sinestesia. Você manda mais comandos pro seu corpo, pro seu ser, pro seu mindset, de que você reconhece aquilo tudo. Ou seja, cada vez mais você está trilhando uma nova rede neural. E ali você começa a caminhar, você vai ativando outro elemento, que é a neuroplasticidade da nossa mente, do nosso cérebro, que é a capacidade dele expandir. Sabe aquela frase do Einstein, que uma mente que se expande não retorna? É isso. Quando você começa a ir para Não esse tem o caminho, efeito sanfona, só vai. só Foguete tem que não tem ré. alimentar. É, tem que Tá. alimentar, porque ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá. Aí, quando você começa ali, nessas situações mais desafiadoras, você não vai se entregar à situação desafiadora. Tá. Você já fortaleceu o teu campo com essas práticas. E nisso, você vai encontrando mais rapidamente respostas quando você precisa resolver algum conflito, algum problema. Que aqui eu tô falando problema, mas eu utilizo o termo desafio. Tá, Porque eu o desafio também. instiga a gente, né? Em relação a falar que as coisas são problemas. Eu já chamo de missão. Você já tá no outro patamar, então já tá Eu vou na missão. mudando. É, Missão então... dada, missão cumprida. Isso, Aham. arrasou, isso mesmo. E aí, o que a gente faz? Cada vez mais vai ativando novos motivos para agradecer. Então, se um dia você colocou 10, no outro dia você altera um pouquinho para você também ir estimulando, entendeu? Essa capacidade. Por exemplo, hoje na minha lista da gratidão, eu vou colocar o nosso podcast. Entendeu? É uma coisa diferente. Não tô colocando todo dia, porque não é todo dia que eu vivo. Mas mesmo não sendo outra coisa, é ainda um nível a mais da gratidão. Escrever 10 coisas pelas quais você já tem. E outra coisa, escrever algo que você quer como se fosse realidade. Entendeu? Entendi. Porque aí, por exemplo, eu coloco assim, gratidão por minhas clientes que estão na minha vida hoje. Aí eu posso escrever junto, gratidão pela expansão do meu negócio. Gratidão por novas clientes abençoadas, satisfeitas, realizadas, que se sentem ainda mais lindas utilizando meu serviço, meu negócio, meu produto. Entendeu? Tô dando exemplos de profissão, mas você pode agradecer pela família, agradecer pelos seus filhos, agradecer pelo relacionamento, por tudo. E aí, cada vez mais que você vai cocriando essa realidade, lembra o que está no seu radar. Muitas vezes as pessoas magnetizam coisas que elas não querem, mas elas não querem conscientemente. Por quê? Porque no inconsciente ela estava com medo, ela estava vibrando naquilo, ela estava ansiosa. Quando ela materializou, ela não sabe por quê. Porque não tinha consciência, ela não quer. Conscientemente, ela quer a prosperidade. Conscientemente, ela quer a vida dos sonhos, ela quer o emprego, ela quer o amor, ela quer o carro, ela quer a casa. Só que por dentro, ela tava com medo de agir. Ela tava com medo do assalto. Ela tava com medo, com medo, com medo. A sensação é muito mais potente do que o que eu quero na minha consciência racional, entendeu? Sim, E aí, sim. quando a gente tem... Olha, mas olha só.
Vamos lá. Assim como eu aprendi com a mestra Elaine Orives lá. Tá. Que eu tô repassando conhecimento. Tá aplicando o que ela ensina, eu tô transmitindo. Quando eu tenho essa consciência, eu posso ter menos consciência do que inconsciência. Tá. Mas quando, por exemplo, eu aprendo isso, eu posso trabalhar para que o meu inconsciente comece a trabalhar a meu favor. Então, como que eu faço isso? Ativando a gratidão, fazendo limpeza com o Ho Oponopono, porque para concluir a questão da técnica da oração do Ho Oponopono, Alexandre, ele vai fazendo essa limpeza, vai fazendo essa cura dessas feridas emocionais, e quando você vê, você tá limpo, você tá desperto, você tá enxergando coisas, alegria, coisas que você antes não via, por medo. Eu me lembrei agora de quando eu aprendi o Ho Oponopono faz alguns anos, por isso que eu não lembrava tanto. Mas quando eu vi, tem um vídeo, até eu vou lançar depois no YouTube aqui. Um piloto nos Estados Unidos caiu de um avião numa altura de que é impossível sobrevivência. Ele quebrou todos os ossos do corpo. E todos os médicos não acreditaram que ele estava ainda abrindo os olhos naquela situação. E deram morte para ele, praticamente nunca. Mas ele já tinha o prévio conhecimento do Ho Oponopono e se mentalizava saindo daquele hospital. Foi depois, quando ele saiu daquele hospital, andando, perguntaram, como é que você sobreviveu? Aí ele, eu me imaginei nessa situação, saindo do hospital. Então ele usava todos os artifícios lá, pedindo perdão para quem deve ter ajustado a mecânica do avião, enfim. E ele saiu, é bem legal. Isso foi, na época, mudou um pouco o meu raciocínio, meu mindset, de agradecer as piores coisas ali e saber que vai sair daquilo, como um obstáculo superado e tudo mais, né? Sim, Com certeza. porque quando a gente consegue. Tem uma frase que a Elaine também coloca, eu gosto muito de citar ela para mim mesma nesses momentos de turbulência que todos vivemos, né? Isso é inerente à vida humana. Sempre haverão desafios, sempre haverão situações que às vezes tentam tirar a gente do prumo, mas quanto mais a gente tá fortalecida, Certo. mais a gente consegue encontrar respostas. Tem uma frase: no meio do caos eu sou a ordem. Tá. No meio do caos eu sou a ordem. Elaine Orives, a frase No é meio dela, do tá? caos, eu sou a ordem. Isso eu faço muito quando tá uma coisa confusão. Eu coloco, calma aí, galera, vamos armar um negócio aqui. Você faz isso, você faz aquilo, não pode ficar essa bagunça. Certo? Sim. Mas além, Alexandre, Sim, do externo, mas e por dentro? O que que você faz quando você tá na tua desordem Eu interna? faço uma reciclagem. Eu tenho é que eu dentro do meu coração, eu fabrico energia. Eu dou choque nas pessoas às vezes, de tanta energia que eu fabrico. Então, eu nunca fiquei em depressão. Eu não tenho isso. O que eu tenho é uma compressão, às vezes, sabe? Um sentimento, mas daí eu pego ele, transformo, eu consigo ejetar o sentimento com uma facilidade. Que bom. Eu faço isso e consigo contagiar pessoas ainda. Eu sou assim, sempre fui. Sim. Isso é muito legal. Porém, você sabe que não é a maior parte das pessoas, né? É. Existem, né, ainda, só que é isso que eu digo. Quando a gente tem, você já tem um processo de autoconhecimento incrível, então você já consegue trabalhar isso em você. Mas quando, às vezes, a pessoa não tá ainda nesse nível de segurança, talvez controle emocional, e eu falo porque eu já estive nesse ambiente, tá? De, assim, choro fácil, de você não encontrar respostas e você achar que é o fim do mundo. Já aconteceu, e eu sei que é muito recorrente, inclusive. Por quê? Porque é processo de autoconhecimento. E quando você começa a fazer essa purificação, e uma das técnicas, eu falo muito do Ho Oponopono, tá? Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube em que eu conto essa história, porque foi o que me fortaleceu. Porque naquele momento, naquele desafio que eu vivi, em 2019, como eu tava num impasse muito grande de crenças limitantes em relação a tudo que eu concebia como verdade desde a minha existência aqui, foi um questionamento estrondoso, entende? E daí você meio que surta, né? Nesse sentido de é isso que eu acreditei, mas e agora? Não sei se é isso que eu acredito mais, entendeu? Então, e por questões de crenças aprendidas desde sempre. Tá. Só que aí o que aconteceu? Com a técnica, você começa a ter clareza de tudo. E aí, nessa expansão, foi que eu fui entendendo isso, que o teu alicerce verdadeiro, o nosso alicerce verdadeiro, a nossa segurança, o nosso conforto, nunca está no externo, está
no nosso interior realmente, que é a centelha divina ativando dentro de cada um de nós. Porque se somos filhos do Criador, a gente tem a centelha dele em nós. Então, basta que a gente ative, né? Que a gente se conecte com o nosso eu interior, a nossa fortaleza. Porque aí sim, aí a gente consegue continuar expandindo, porque nunca vai estar no externo. Pelo contrário, o externo se molda diante da nossa transformação interna. É muito forte isso. E foi ali que eu fui entendendo cada coisa. E eu mudei muita coisa desde então da minha própria realidade, que é o que eu mais incentivo com os meus relatos, que é lógico que com toda a humildade eu levo isso, mas foi muita transformação, realmente. E eu mudei tanto, Alexandre, que eu vou te contar. Inclusive, eu mudei a alquimia da É? minha célula. Se você olhar nos Sério? vídeos, se você olhar nos vídeos de 2019, é outra voz, é outro corpo, é outra pessoa, é outro tudo. A Porque eu gente fui me... sempre tá renovando, né, as células. Sim, Mas aí você fez algo diferente. sim, eu purifiquei, porque elas estavam muito obstruídas por essas Aham. crenças, essas fraturas emocionais, entendeu? Ah, vai dizer que você parou de comer açúcar. Também, Sério? também. Eu sabia. Esse é o mínimo, O que Alexandre. acontece se você comeu Aham. açúcar? Olha, eu vou contar do açúcar. É assim, ó. É... Respeito quem consome, tá? Claro, Só tô mas falando é que eu já que vi que ele tem um. Vai, é... mas conta aí, quero ver se é verdade. Então, o açúcar, ele é um item que ele nem é um alimento, né? Ele é algo que ele baixa a nossa frequência, ele obstrui. A gente não precisa de açúcar para viver, tá? Tem quem diga, tem filosofias que digam diferente, mas Tá. eu, Cibele, acredito, já testei e já senti em mim que realmente ele não faz sentido pra mim. Tanto que tem muito tempo que eu não consumo nada adoçado. Não significa que eu não gosto de doce, tá? Mas os doces naturais, frutas, essas Uhum. coisas. E por quê? Porque o açúcar ele baixa a frequência e ao você inflamar a sua célula, você acaba ficando desconectado também. Então, assim, se eu posso resumir, olhem pra isso, talvez não seja interessante consumir açúcar. Entendi agora, então, que o açúcar inflama e o que inflama baixa a frequência. Sim, porque o teu corpo fica se dedicando para você equilibrar o sistema, entendeu? Porque Tá. em essência nós já somos saudáveis, prósperos, tudo isso que a gente já E sabe. essa parte nutricional da energia aí, você sabe bastante? Tem um conhecimento sobre isso? Olha, eu gosto de estudar bastante pra eu, né, ir desenvolvendo, aplicando, cuidando do nosso, porque o nosso corpo é o quê? Não é nem questão de vaidade, embora é Tá. lógico que a gente gosta de admirar o que a gente olha no espelho, né, Acaba sendo Alexandre? então o corpo bom, o resultado, talvez. É uma consequência Isso. ao estético. Por quê? Porque o principal é a purificação das nossas células, cuidar dos nossos órgãos, honrar nossa existência, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se a gente quer realizar a nossa missão aqui na Terra, a gente está por meio do nosso corpo, a gente está aqui transmitindo, a gente está aqui realizando as coisas, porque um corpo sem energia é o quê? Nada, Não é um né? nada, é um saco. Exatamente. Né? Já viu o saco de batata? Né? Saco Exatamente. vazio não para em pé. Exato. Então, Né? Que essa a gente tem que questão alimentar. nutricional é assim: alimentos puros, alimentos saudáveis, é assim, o básico bem feito, eu falo, né? Aquela questão de você se alimentar de forma saudável. Tem alguns superalimentos que eu tava pesquisando, Ah, eu quais tava te são? contando, o biohacking que eu tô Ah, o estudando. que é o biohack? Esse assunto aí é ótimo, é É novidade, vai interessante. começar a bombar isso aí, Sim, né? sim, é E um você assunto tá bem trazendo isso legal. pra gente agora, o pessoal vai se animar. Eu tô aplicando, eu tô Tá estudando, aplicando e né, tudo Alexandre? Mas eu mais. já tive resultados bem legais, tanto o nível de você traquear, Eu né? não falo, eu faço, É, né? Ótimo, é isso. bacana. Eu falo, eu gosto muito do meu perfil de execução, eu gosto muito disso. Às vezes eu queimo um pouquinho largado, no sentido de fazer e depois organizar, mas eu gosto de agir, por quê? Porque é na ação que a gente aprende. Porque se a gente lê, eu adoro ler, você também gosta de ler, não é? Claro, a gente tem que ler. É o Só que se, alimento cerebral pra mim a leitura. é o alimento, mas você concorda que se a gente lê e não praticar, Ah, ficou no nível informacional e não vai ser aprendido? com certeza, Então é tem isso. que praticar. E aí eu vou contar mais um segredo. Eu faço Conte. leitura dinâmica, porque daí eu vou lendo assim, rapidinho, pra ver o que eu tenho que fazer. Aí eu li, Aham. entendi o que que é. Aí eu penso, tá, e agora como que eu vou fazer pra eu poder aplicar e entender e não provar, mas comprovar pra mim mesma. Daí depois que eu vi, aí eu me sinto segura pra falar. Daí foi o que eu fiz com o biohack, né, que eu tô fazendo agora. Quando Tô você vai lançar teu estudando. livro, Cê? Eu preciso ver esse Vou. livro Eu posso aí. readequar a pergunta? Tá.
Quantos livros você já lançou? Olha só. Quando que eu vou lançar meu curso? Ah, o curso é É, melhor que um livro. Olha talvez só. tanto quanto, Muito melhor que um porque livro mesmo. É é, verdade, eu não tinha parado tô pra nesse pensar. processo, eu tô nesse processo. A gente tá construindo toda É a que o pessoal estrutura fala dele. assim, né? Desculpa te interromper, mas tem que ter um filho, tem que escrever um livro e plantar uma Uma árvore. árvore. É, eu É, já plantei árvore, já fiz um filho, que é o Kael, eu agradeço muito por ele. Ele é maravilhoso. que legal. E já escrevi alguns livros de poesia, só que eu não publiquei. Ah, mas tem que publicar, Eu vou Alexandre, publicar, porque o mundo tem que saber. É conhecimento registrado para posteridade. Fazer história. com certeza. E aí o curso é assim, ó, o curso vem com o DNA da moda, que eu aplico técnicas da consultoria de imagem para que as mulheres possam aplicar no seu dia a dia, se vestir melhor, se vestir com a sua essência. O melhor, vou corrigir, tá? Vou me corrigir. O melhor é o seu melhor a cada dia, o que faz sentido para você de acordo com a sua personalidade. Parece utópico falar isso, mas você vai entender melhor, Alexandre. O meu curso, ele vai trazer a consciência desse interno que eu falei Tá, pra você, que foi muito da minha vivência, que eu entendi que eu passei por tudo certo. aquilo pra poder fazer aquilo que a gente tá falando agora. Assim como quando a gente lê um livro e aplica, a gente Uhum. tem propriedade para poder disseminar. Como eu passei por essa transformação abençoada, que eu falo que eu sou um milagre de Deus, porque naquela época eu me deparei com com muito caos na minha mente, tá? Muita energia ruim tentou te derrubar, te Uhum. afastar do teu caminho que era pra estar hoje, que é o que tá acontecendo. Vamos lá. Tá, Exatamente. certo. Como eu passei por essa transformação, digamos, saindo do caos para a luz, no meu interno, no meu emocional, eu entendo que sim, eu posso ajudar mais mulheres a também transformarem o seu interno e, naturalmente, de uma forma que espelha no seu externo. Daí vem a moda, ou seja, por meio da expansão de consciência, de todas essas técnicas que eu já apliquei, já validei, já transformei a minha realidade, cada dia mais venho transformando, porque eu falo, somos gratos pelo que temos, mas não podemos ficar contentes no sentido de estagnar. A gente tem que agradecer e buscar novos desafios, novos sonhos, novas Horizontes, novas metas fontes, isso, pra novas gente continuar metas. expandindo. Senão a gente começa a entrar numa zona soberana e achar que tá tudo certo. Não, É uma escada, não para, não para. exatamente, novos patamares. Então venho aplicando, venho desenvolvendo e hoje eu me sinto muito pronta pra puxar mais mulheres Legal. dessa legião de transformação para o mundo, porque ao se a gente transformar, a gente também consegue mudar os ambientes, intensificar o Aham, fortalecer dos ecossistemas que a gente está. Eu legal. falo, é o que eu incentivo as Diamonds, que é o nosso grupo de networking. Cada uma no seu ambiente, se cada uma levar essa mensagem, levar uma palavra, um incentivo, uma experiência para mais uma outra pessoa, olha a corrente do bem que se faz, igual aquele filme do Corrente do Bem, entendeu? Sim. Então, eu tenho como minha missão, que não é só na moda. Quando eu comecei minha carreira empreendedora, a gente estava falando, eu achava que era só a moda. E não é. Essa transformação que eu vivi, eu tenho plena convicção que é o que eu vou levar como muito legado pro mundo, Com entendeu? certeza. E sabe o que que eu vejo disso, Sibeli? Que a Gabrielle Chanel, no caso, a Coco Chanel, ela plantou a sementinha, foi crescendo, germinando, aí fez um fruto, esse fruto criou outra semente, foi vindo, foi ramificando, chegou em você. Olha que legal. E pensa quantos frutinhos, quantas árvores ainda não vão decorrer de tudo isso que você está fazendo. Sim, Não é legal pensar assim? muito. É um ciclo, né? Porque a mulher antigamente, por exemplo, a minha mãe, ela estudou no magistério, ela foi criada para cozinhar, costurar e Uhum, casar, uhum, certo? uhum. Um absurdo, porque ela não sabia muita coisa de relacionamento, não tinha conhecimento expansivo mental, Sim, não no sentido intelectual, mas no sentido sim, sim. cognitivo de entender o próximo, toda essa questão. Se não fosse o que o espiritualismo da igreja traz, ou outras leituras, mas, graças a Deus, ela sempre foi uma pessoa que buscou romper essas barreiras. Uhum, E ela sempre fez alguns cursos, inclusive o PNL, o Ho'oponopono eu fiz por causa dela. uhum. Então ela se auto-lutou. Inclusive eu Sim, vou levar ela nesse grupo aí, Theo. do No, network, do do Diamond. Diamond. Eu acho bem legal esse grupo. Sim. Está de E eu, parabéns. Conta mais obrigada. do grupo, quando que é, como é que Sim. as meninas podem se inscrever. Sim, Alexandre, eu até me emociono porque realmente essa missão que eu identifiquei nessa trajetória empreendedora
é muito forte o acesso de nós entendermos que é caminhando que se faz o caminho. Olha, Sim. se a gente fizer ali uma retrospectiva, lá em 2017, quando eu terminei a faculdade de moda, eu queria ter uma marca de moda feminina. Uhum. Ali eu comecei. Nisso foi que foi. Eu entendi que eu tava no processo de transformação. Tipo assim, uma lagarta que virou borboleta. Aham. Aí nisso eu encontrei, durante os atendimentos com as minhas estilosas, né, que é as minhas clientes, que eu amo realizar o que eu faço. Quando eu tô atendendo cada uma delas, eu fico assim em outro mundo, realmente, eu não vejo o tempo passar e acontece isso mesmo. Por isso que eu tô criando o meu curso para eu acessar mais mulheres, porque com o tempo físico a gente tem uma limitação cronológica. Uhum. E eu entendi como mais um mecanismo de levar de uma forma escalável, exponencial, para o universo conhecer este método que eu sei que vai ser revolucionário na vida. Tenho certeza Nossa. que vai ser revolucionário na vida de muitas e muitas mulheres. Não, esse, Ó, esse link aí vou. do curso eu vou ter que colocar aqui embaixo É, no canal aqui, nossa, a Beltra Cash fazendo anota promoção. e anota o nome do curso. Novo patrocínio. Estilo C, Diamond e. Cibele Beck. Como é que é o nome do curso? Anota o nome do curso, Vamos lá. Alexandre. Uau. Curso de sucesso. E o sucesso, eu tô falando, é o principal indicador dele. A transformação que vai gerar na vida de cada aluna que vai acessar ele. Tá. É curso de sucesso? Não, esse eu tava só Tá, fazendo tá. expectativa. Legal. Estratégia Visual Consciente é o nome dele. Ah, tá. Estratégia visual consciente. O que que você entende por esse nome? Ah, eu quero falar disso. Olha que legal. Ó, o que que nós vamos falar aqui, ó? Gente, olha só quanta. Em 3 palavras aqui tem muita coisa escrita. Estratégia, né? É pensar, preparar e agir, certo? Pensa comigo. Visual é imprime quem é você pro mundo, certo? E o consciente é o interno da mente. Consciente que é com mente, né? Consciência, né? Com conhecimento Ter percepção. exato. Ou seja, você tem conhecimento do teu externo, do teu interno, de forma estratégica. Ou seja, você vai se autoconhecer, você vai te preparar e vai lançar você pro mercado para as futuras gerações te reconhecerem. Gostou da minha visão? Eu Adorei. sou bom de interpretar. Muito bom. E olha que legal, porque você consegue perceber por meio, você fez praticamente uma análise etimológica das palavras, É, né? eu faço isso com etimologia. Olha, é bem isso, Alexandre. A ideia da estratégia visual consciente é a gente conseguir trazer na nossa imagem, de uma forma consciente, uma intenção na nossa comunicação, mas porém num nível profundo. Por quê? Eu só vou conseguir verdadeiramente trazer no externo tudo aquilo que eu sou se eu me conheço. Para me conhecer, eu preciso olhar muito bem para dentro. Por meio das técnicas e de um método exclusivo que eu criei, eu trabalho todas essas técnicas e o Ho'oponopono é uma delas, mas Uhum. existe um protocolo em que a gente vai fazer essa limpeza interna, esse entendimento, esse olhar para dentro, para poder, assim como eu passei por minha transformação, mostrar o caminho para mais mulheres também poderem despertar tudo de mais incrível que elas são, porque cada pessoa tem a sua excentricidade, a sua personalidade, a sua essência, e muitas vezes ela não sabe qual é. O que mais torna ela única. A gente só conhece isso quando a gente se purifica e consegue perceber. É uma percepção. Perfeito. A partir do momento que eu tenho essa limpeza e eu consigo traduzir isso em palavras, em consciência, aí sim eu trabalho a moda. Porque daí eu consigo, de uma forma verdadeira, autêntica, trazer para a imagem dela, para o estético dela, tudo aquilo que ela é por dentro, porque daí a gente já consegue entender quem ela é, a personalidade dela. Aí a moda é sustentável, aí a moda é de verdade, aí não vira um fantoche, porque daí ela não fica reativa às tendências da moda. Ela vai olhar uma coisa que foi lançada, mas vai falar: "Ah, legal, mas isso não é para mim". Ou isso é pra mim. Ela tem a consciência do que ela escolhe e ela não fica sendo reativa, entendeu? Aham. Ela fica sendo. Ela gera dentro de si, né, uma potência que é o próprio combustível.
Exatamente, exponencial, ela vai fluindo, né? ela é protagonista. Ela E além mesmo é a disso, dona da sua categoria, de todo o teu entusiasmo. Ela traz o entusiasmo, deixa fluir, né? deixa fluir, exato. Legal. E além disso, ela tem, naturalmente, mais confiança, mais segurança, porque quando a gente se conhece, a gente não aceita qualquer coisa, a gente sabe que a gente merece, a gente sabe o Nossa. nosso valor. E além de tudo, agora falando em termos da moda, ela sabe projetar nos diferentes ambientes que ela está a imagem dela, Não, é adequada a isso cada mesmo. situação, respeitando a personalidade dela, porque quantas vezes a pessoa não vai num evento se vestindo para o evento, mas sem olhar primeiro para ela. Uhum. Exemplo, vai num, opa, vai num casamento, vai numa situação diferente que ela tem que usar um traje que ela não tá habituada no dia a dia. Tá. Aí ela fala: "Ah, eu não sei o que usar". Aí ela faz o quê? Vai olhar o que tem que ser usado no evento. Por exemplo, traje de gala. Só que se ela não se conhece profundamente, ela vai provar alguns, vai escolher o que mais ou menos ela gosta, mas não é aquilo que realmente a representa. Ao passo que, quando você tem essa clareza de quem você vai exatamente aquilo. Ah, isso aqui me representa. Eu já Perfeito. sei que aquela modelagem, aquela Tá. cor, aquilo que eu tô colocando na minha imagem faz sentido pra mim e vai me potencializar. Legal. A moda, ela vai potencializar. Ela não vai ser algo que você vai ficar refém. Por exemplo, se a mulher já sabe a tendência da cor, ela já tem um terço ou metade do tempo dela garantido, para ela não ficar pensando na cor, certo? Isso, Então vamos trabalhar exatamente. assim. Ela já sabe a paleta de cores que ela tem que ter ou que aquela a noite tem a ver. Entendeu Isso. o que eu Ela quero dizer? consegue ver se Já- faz sentido pra Então ela vai, ela. ela vai fazendo eliminações e vai Uhum. conseguindo. Ah, tá frio. Eu não vou usar uma sandália aberta, eu vou usar algo mais fechado. Um exemplo. Então ela vai Uhum. otimizando o tempo dela e eu queria dar até um módulo nesse curso. Eu tenho aptidão para isso. Eu Legal. fui bem treinado. Por exemplo, quando a mulher ela vai sair em Curitiba, num lugar, né, que é aberto. Então, ela vai ter que usar um blazer, por exemplo, um casaco, certo? Então, se ela usar algo de um tecido de corinho e tal, né, um preto básico, ou de uma cor mais que combine ali com o sapato, vamos dizer assim, ela vai ficar mais à vontade, não vai? Enfim. E tem aquela questão também de pesquisar. Inclusive, as mulheres que vão até o teu Instagram, teu sites, elas se dão bem nisso, né? Você dá altas dicas, né? Ah, eu gosto. Eu falo que eu levo bastante informação de moda, porque desde o início do Estilo C, eu já gostava de atender personalizado, levando informação de moda. Então, eu sempre estava atenta às tendências, pesquisando. Tem os antecipadores de tendência, a WGSN, são plataformas que antecipam tendências e trazem depois para gente, as marcas poderem trabalhar visualmente isso nas peças. Então, eu sempre estava pesquisando, levando informação para compor look e tudo mais. Mas no decorrer da trajetória da Estilo C, Alexandre, Hum. eu fui me aprofundar, me especializar. Então, eu fiz as formações de consultoria de imagem, consultoria de moda, análise de coloração, enfim, vários. Para eu poder ancorar cada vez mais este conteúdo, trazer informação valiosa com propriedade para as meninas. Então, sim, todo dia eu tenho o compromisso de colocar muita informação nos stories, coloco periodicamente no YouTube bastante conteúdo para elas, coloco as tendências que eu mapeio, levo, né, Tá. por forma de exemplos, tem uma interação bem E legal. você pesquisa muita coisa fora daqui? Como é que é a tua base Sim. de... É muita criatividade? Como é que é? Uhum. Você só coloca coisa boa ali, né? E tem coisa que não tem nas lojas por aí, porque é você que faz, né? Sim, a maior parte de tudo que é feito no estilo C são todas partes. Tudo que é colocado no Você estilo C. cocria, vamos dizer assim? Tô certo? Isso. Já tava lá, Tem você só... muita. Exato, tem muita tendência que a gente faz uma leitura, faz uma interpretação e coloca para elas na nossa forma. Então, eu Tá. trabalho com fornecedores incríveis de insumos que a gente consegue trazer um produto de alta qualidade para as meninas poderem utilizar a longo prazo. Porque eu digo, uma ideia de moda consciente é você investir em algo que você sabe que faz sentido para você, Uhum. que você vai utilizar de várias formas e que vai ser durável. Porque de nada adianta você ter uma Uhum. peça que eu chamo de descartável, que aí Sim. você usa uma, duas vezes, às vezes não aguenta aquele material, você descarta e compra outro. Fica poluindo o mundo, né? Vamos dizer assim. Pô, Exatamente. querendo. E quantas vezes você faz isso em um ano? Ao passo que se você investe uma vez em uma peça assertiva, que você multiplica ela em várias formas de uso, você cria o quê?
um ciclo de muita sustentabilidade, porque aí você conta a longo prazo com ela e você tem essa estratégia de ter peças que você pode contar por muito tempo, Por entendeu? acaso, tem a ver com peças que você consegue usar de vários estilos, tipo com zíper, assim? Eu tô vendo um zíper na tua manga. Uhum. Tem diferenciais? O que que dá pra fazer com esse zíper? Sim, Quer esse aqui é um mostrar? exemplo. Aham, é bem legal, né? Que Tipo, eu dá só pra não você. falo, eu faço. É, bem legal. A gente pode utilizar assim, usar fechadinho. Mas a questão não é só a questão da modelagem. Tá. É você poder. Combinação, vamos dizer, com o mesmo Isso, look. ó. Tá, tá. Fechou aqui, entendeu? Aham. Mas a questão é você ter a peça que você escolhe de acordo com a modelagem que faça sentido pra você, no seu estilo. Você possa ter a informação, por meio da consultoria que eu ofereço, de combinar essa peça de diferentes formas, em várias estratégias visuais. O que que é isso? Em várias ocasiões de uso. Eu Tá. vou usar para o trabalho, eu vou usar para um ambiente de lazer, eu vou usar para fazer um evento, enfim, infinitas possibilidades. Eu vou versatilizar a forma de uma peça, ou seja, uma peça-chave, considerar a questão da qualidade dela para que ela dure e eu possa contar com essa peça. Então, eu tô poluindo menos e eu tô respeitando mais ainda o meu estilo, o meu formato de comunicação, de criação de looks, entendeu? Eu tô Uhum. respeitando a minha essência no sentido visual também. Eu, por exemplo, quase vim de terno caramelo hoje. Uhum. Aí, como tava frio, eu falei, não vou usar hoje, eu gosto de usar com sol, nessas cores mais claras, assim. Eu, né? Aham, aham. Pra homem. Aí tinha uma coisa que me impediu de usar. Daí eu até vim de calça branca hoje, e uma roupa mais assim clara e o paletó mais quentinho. Mas eu quase vim combinando contigo, por exemplo, eu não sei, você entende isso? Eu ia vir de Legal. caqui, quase, é caqui, caramelo, né? Uhum, aham. Estão Tons usando bastante terrosos. agora os ternos assim, Sim, você tons ia mandar terrosos. bem, né, também. Super, porque os tons terrosos, inclusive, estão super tendência. Então, Embora eu fale que é atemporal, porque é, né, uma cor que ela vai, assim, é clássica, você consegue utilizar bastante em várias situações, ele fica sofisticado, fica clean. posso te contar uma coisa que eu sempre quis falar isso, mas acho que você é a única pessoa que vai me entender. Eu sempre uso a roupa do dia, sem querer. A cor Uhum, do dia, da energia do dia. uhum, Eu não sei se eu sim. acordo com essa sintonia do universo ou se é uma coincidência. Porque é verdade. Às vezes eu tô usando uma camiseta roxa, por exemplo, certo? Aí o cara troca os guarda-sóis por roxo no restaurante que eu sempre vou. Tava conectado com a É. cor do lugar. Aí o dono da empresa chega com um carro roxo. Tipo, nossa, é a cor do dia. Aí várias pessoas, você olha, estão com a roupa mais do mesmo tom. Sim. Já aconteceu Você várias se vezes. conecta muito com os ambientes, então, né? É, Aí você. mas antes de eu ver o ambiente, entendeu? Aham, Não aham. sei o que que é isso, mas Sim. já aconteceu mais de uma vez comigo. É legal. É, eu gosto dessa ideia de você criar no dia a proposta do look. Embora eu também utilize com as minhas alunas, as meninas, estratégias para você ter, por exemplo, o planejamento da semana, né? Uhum, Quem às vezes está querendo ter uma construção de look, se sentir mais segura no sentido, ah, já tô com isso aqui planejado. tá. Se tiver frio, se tiver calor, tá? Existe um Então você método que tem eu que ter faço 10 de um. looks ali preparados, pelo menos. Isso, Aham. aham. Mas depois que. Por isso que eu gosto de incentivá-las. E depois é um orgulho, assim. Elas vão caminhando, digamos, com as próprias pernas, no sentido de, ah, eu Uhum, já vi que funcionou esse. Então agora eu sei que se eu trocar esse aqui também vai funcionar. Eu mudo um detalhe, eu tenho um look novo uhum. e consigo ter, ainda assim, uma proposta super autêntica, entendeu? Ela vai versatilizando os elementos da própria estrutura que a gente cria juntas. Então Entendi. elas vão caminhando. Mas eu gosto de fazer isso, me conectar com o dia e colocar o que eu sinto que eu tenho que usar no dia. Então você trabalha, então, trabalhar isso do dia, da energia, olhar o raio do sol, até se vai fazer tempo bom até meio-dia, depois eu penso em tudo, Uhum, sabe? Se eu vou usar algo mais quentinho, algo mais frio, tá, enfim. sim. Outra coisa, mudando de assunto, eu percebi que você trabalha de forma personalizada mesmo para Uhum. suas clientes, não é verdade? Isso Você trabalha mesmo. pontualmente, né? Uhum, isso. E Eu gosto também muito disso, Alexandre. gosta? Gosto. Eu, na Eu verdade, também, a gente tem isso em comum, porque eu também trabalho de forma bem personalizada para os meus clientes, depois eu conto mais. sigo. É muito bom, né? Por quê? Então você vai concordar comigo. Por que que a gente gosta de trabalhar de forma personalizada? Porque a gente consegue captar a essência da pessoa, atendê-la de uma forma completa. Então, com as minhas meninas, eu faço assim. O meu atendimento Cibele sempre é personalizado. Agora eu tenho equipe na Estilo C que fica lá no horário comercial para também bem receber todas as mulheres que buscam pela nossa marca,
pelo Atelier de France, que é o ateliê da minha mãe, que empreende do ladinho ali. Então, a gente tem essa estrutura. Mas eu, Cibele, sempre marco o horário com elas. Por quê? Porque aí eu consigo fazer todo esse trabalho individualizado. Da parte da consultoria de imagem, incluindo análise de coloração pessoal, técnicas de biotipo corporal, construção de looks, combinações de cores, estampas, elementos. A gente faz toda a consultoria de imagem, se ela desejar, e também processos personalizados, se ela desejar, por exemplo, só coloração hoje, dá pra fazer. E além disso, no momento que ela vai ter a experiência estilo C, que eu falo, que não é só ela provar uma roupa e falar assim, gostei, não gostei, não. Ela vai ter uma experiência em que eu vou conscientizá-la a respeito de tecido, de modelagem, ela vai ter esse olhar apreciativo para que ela tenha as peças com essa consciência de realmente usar. Eu falo, nenhuma cliente sai da estilo C com dúvida da peça. Ah, é? Eu incentivo, Uau. inclusive, elas, quando elas vão em qualquer outra loja, se vestiu e tá na dúvida, é não. Porque quando você veste, já conhece o biotipo, se sente bem, aí tudo bem. Então, Entendeu? se a pessoa chegar lá e falar, pô, eu vi sobre a Estilo C, inclusive, Derek, coloca aí Estilo C, @Estilo C pra gente. Se a pessoa chegar lá, vamos fazer uma parceria. Se a pessoa chegar lá, ouvir no podcast do Beltra Cash, a tua loja e tal, né? Vamos lá deixar um brinde pro ouvinte? Com certeza. Vamos deixar alguma coisa, um bônus? Perfeito, ó. O perfil Derek, é meu estilo C, tá? O nome da marca é estilo C, mas o arroba é meu estilo C. MEUESTILOC, de Cibele. E o Legal. C, vou te contar aqui, o C, ele é a minha visão sobre a moda. Exatamente O sobre C? todos esses elementos. Aham. É uma visão de personalização, de alta qualidade, de reconhecer a unicidade, a excentricidade de cada mulher, de trazer a possibilidade de todas terem uma peça na sua medida. Essa visão da moda. Por isso, estilo C. A minha visão sobre a moda. Uau, bacana. Aham. Mas vamos falar do bônus, que é, eu sei que elas Vamos. vão querer. Vamos lá, isso é Ó, legal, hein? Ó, a Beltra bônus. Cash tá com moral lá no Estilo C hoje. Vou fazer o seguinte, Vamos eu vou lá. fazer um presente incrível pra elas, tá? Eu vou colocar 2 bônus. Tá. O primeiro deles é, gostou de uma peça? As 5 primeiras. As 5 primeiras, tá? Que entrarem em contato falando que viram. Depois a gente vai divulgar essas 5, Sim. tá? Pra honrar aqui este compromisso. As 5 primeiras que entrarem em contato, porque viram aqui o podcast, vão, na compra de uma peça, ganhar a segunda peça. Isso é inusitado. Eu nunca fiz isso para uma ação aberta. Nunca fiz, Que bacana. tá? E vão ter 50% de desconto na análise de coloração com a técnica atualizada de Paris, que foi a Nossa. última formação, que é incrível conhecer o poder das suas cores. Você já perambulou, deixou suas marcas em Paris já, então? Você... Olha, com muita gratidão e honra, Alexandre. Foi assim, ó, uma experiência incrível. Eu me senti em casa. Todo mundo fala. Je suis allé parler pas français? Ainda não. Ah, Porém, vamos... quase. A próxima tá como outro objetivo. Estar lá. Eu fiz uma amizade com o Jeremy, até vou mandar um abraço pra ele é lá de Paris. Eu vou Quem? apresentar ele pra vocês lá do Diamond. Um Legal. cara tá empreendendo aqui em Curitiba, ele me abriu as portas lá pra Paris. Que legal. Aham. Ah, tudo de bom. Ele falou que ele mostrou, ele tem um castelo lá, Uhum. e a gente tem dado umas voltas por aí. Legal, Tem- legal. Eu tenho mostrado Curitiba, Uhum. e ele falou, não, Paris e tal, ele vai me contando. Sim. Aham, bem legal. Não, Paris, eu fiquei encantada, assim. O pessoal fala que às vezes é um pouco resistente, tá? Eu, assim, achei todo mundo muito, muito aberto, muito acolhedor. Foi a sensação que eu tive. Você em foi todo bem lugar. acolhida lá Muito. em Paris? Me senti em casa. Você usou aquela boininha bonitinha lá? Usei. Ele usou? Usei. Ah, Eu tava atrás dessa boina. Era pra eu ter ido pra lá, encontrar lá. não Porque tinha aqui aqui, eu não- né? Você já Tinha. percebeu que... Ó, vou te falar uma coisa. Antes de ver lá na sua loja, eu não achava em Curitiba look nenhum que adaptasse, porque às vezes, né, eu precisava ajustar, né, para alguém que ia sair, tipo, no caso, no relacionamento, você queria vestir alguém, ajudar. Eu sempre tive esse compromisso de fazer as pessoas se sentirem bem. Aham. E aí não achava nada. Sim. Aí eu achava em outras cidades só. Aí tinha que pedir online, eu tinha que ir lá buscar. Aqui nos shoppings, pelo menos, tradicionais, a gente não encontra o que a gente quer. Se não for num ponto ou outro específico, que mesmo assim compram, porque a peça tem pouca, aí não tem mais, né? Sim, sim.
Exatamente. A ideia é essa personalização, né, Alexandre? Para que a gente Então consiga tem que correr. adequar. Lançou, vai atrás, né? E, Não fica exato. E perdendo. tem outra coisa, gente, em respeito, isso eu gosto de falar. Em respeito às clientes que adquirem as peças quando são lançadas, a gente não reposiciona, não. Não reabastece o estoque, vamos dizer assim, não tem muito Isso, estoque. É meio exclusivo o vou negócio. falar de novo para pegar a frase inteira. Pega, vai lá. Em respeito às clientes que adquirem as peças quando são lançadas, nós não repetimos o mesmo modelo, mesma cor, mesmo tecido. Então, sempre haverá uma exclusividade em relação às coleções. Aí, É faz muito um legal. take disso aí que ela vai gostar desse. As Muito clientes vão legal, amar. né? E é verdade. Sim. Não, e elas sabem disso. Tanto é que eu falo, quando a peça tá pronta entrega, aproveita, porque depois não é que ela não pode ter aquele modelo, Uhum. só que ela vai ter somente sob medida em outro tecido, outra cor, porque os fornecedores de tecido também não repetem os tecidos. Não mantém a Entendeu? mesma padronagem. Exato, então é Eu legal. trabalhei, vou compartilhar bem rapidamente aqui. Eu já fui da moda, do ramo da moda. E eu tenho esse negócio comigo. Uhum. Eu trabalhei no Shopping Cristal quando eu tinha 16 anos. Não, tinha 17. Não, eu já era maior de idade. Corta essa parte. Eu tinha 20 anos, mais ou menos 20 anos. Trabalhar, 20 anos. Aqui faz tempo já, né? Não muito, Nem tanto, nem tanto. nem tanto. Então, eu tinha Deixa eu 20. contar uma coisa rapidinho. Você sabe É, essa coisa de idade? isso é relativo, né? Não tem. Não, Quantos eu anos você me dá, falo. assim? É porque agora não vale, eu já sei. Você tem Você sabe? 34, você tem 35. Você Ah, fez sério que você 35. achou isso? Você fez 35. Aham. Então. É. Mas Ah, tá. não, já Não, devia eu estar na honro a frente. minha idade. Eu Mas isso que honro. eu tô falando, você sabe? Não tem. A idade é só um número. Aqui no mundo da matéria, a idade é uma ilusão. Por quê? Porque a gente reprograma a célula. E além disso, quando as meninas vêm com essa fala pra mim, tem não sei quantos anos, eu falo, jovem há mais tempo. Boa. Olha só, você acabou de me lembrar um grande senhor experiente. Uhum. Ele me falou assim. Nossa, eu nunca esqueço essas coisas. Ele falou: nós temos 3 idades. Todo mundo tem 3 idades. A gente tem a idade fisiológica, Uhum. temporal. A gente tem a idade que nós achamos que temos, assim, no sentido de, como é que ele colocou? Ele falou: você tem a idade do tempo, né? Que é o percurso de 365 dias que vão correndo, Uhum. que transformam-se em anos. Você tem o que a sua mente comporta, a idade mental, vamos dizer assim, em resumo, Uhum. e a idade que você apresenta ter. É. A idade que você. A intenção. A energia. A idade energética. Pronto. Então são esses 3 itens, Sim, né? sim. Exatamente. E a gente vai moldando o tempo todo, entendeu? Vai. E aqui é só. Legal. E eu, ó, só pra falar, quando eu trabalhava com loja, eu trabalhava na Fórum Tufidué, que hoje ela não existe mais em Curitiba. Mas foi uma honra pra mim trabalhar lá. Eu vendia vestidos assim de alto padrão de costura super exclusivos. Vinham um tamanho de cada. Tinha um em São Paulo e um em Curitiba de M, um M, tinha um P e tal. Aí eu descobri que M é 40, que o P é 38. Uhum. Aí eu fui descobrindo, na época, eu nunca, nenhum homem deve saber disso quase, pouquíssimos. E aí eu fui descobrindo esse mundo. Aí eu já trazia com o vestido o sapato que cabia, a Você já sandália, fazia o look já completo. trazia a cloche, a bolsa. Ninguém tinha me ensinado isso. Eu percebia que o conjunto era mais, né? E Sim, eu sempre fui o campeão de vendas nesse sentido. Mas não era a minha intenção, era um resultado. que legal. Era como se fosse um. Aí o benefício econômico era, como você mesmo falou, era uma consequência, Uhum. sabe? Então eu Sim, ficava feliz em vestir bem as mulheres. que legal. Aham. Parabéns, Alexandre. Não, você sempre gostou de ajudar, né? As Sempre. pessoas, de alguma E forma. hoje esse podcast é para ajudar as pessoas a terem ampliar o mindset, melhorar o conhecimento, sair da mesmice, entender um pouco mais sobre coisas de empreendedorismo, né? O BeltaCast tem esse compromisso de levar mais perto de você o empreendedorismo. Exato. Já que a gente tá falando de empreendedorismo, Alexandre, vamos falar um pouquinho mais da Diamond? Vamos, vamos falar sobre o Diamond. E inclusive tá bombando, né? Você é Olha, é a criadora, a fundadora, vamos dizer assim. Você sim, fundou o Diamond. foi. Eu tô liderando o Diamond com as meninas desde dia 4 de abril deste ano, de 2023. Foi uma grande inspiração. Lembra quando eu falo, quando a gente tá conectando, olhando pra dentro, a gente tem acessos.
não são ideias, são acessos, porque tudo já existe, o criador já fez tudo, mas eu acessei essa ideia num processo de oração, de meditação. Por quê? Eu tive um grande insight. Eu já falava deste conhecimento de expansão de consciência para todo mundo que eu conhecia. Não foi assim quando a gente se conheceu? Você foi lá, não comecei a falar da gratidão, nananã. Foi. Eu faço isso com as pessoas porque eu falo, seria negligente da minha parte se ao deter o poder do entendimento deste conhecimento, eu guardasse só pra mim. Então, eu levo porque eu quero que mais pessoas tenham essa sensação que eu tive, que eu tenho a cada vez que eu realizo, porque é sempre uma constância, né? Tá. Este autocuidado. E eu comecei a falar, desde que eu comecei a aprender, pra todo mundo mesmo, né? Às vezes até passa um pouquinho do termo, do ponto, assim, que nem todo mundo quer saber. Então, eu fiz o quê? Quando eu entendi que uma parcela significativa das minhas clientes também empreendiam, eu tive o acesso. Eu falei, se eu, enquanto empreendedora, levo este conhecimento para mais pessoas e elas, nos seus ecossistemas, sendo líderes nos ambientes que estão, também podem ser ainda mais transformadas, porque todas são incríveis, e ainda levar para mais pessoas este conhecimento incrível, entendeu? Sim. E ser agente de transformação na vida de muita gente. E além de ser agente de transformação com este entendimento, este conhecimento sobre expansão de consciência, também gerar negócios prósperos, porque todas são empreendedoras. E aí, reunir elas, ao invés de eu ficar falando só individualmente, e levar tudo isso. Você faz uma rede. Pelo que eu percebi, são mulheres positivas, Muito. empreendedoras, Exato. né? E de sucesso. Exatamente. É uma consequência ali, É um tudo ciclo uma ali. sinergia, exatamente. E aí foi assim, ó. Inclusive, eu indiquei algumas pessoas, não sei se você conseguiu entrar em contato, algumas empreendedoras. Sim. Eu volto e meia, eu olho que é positiva. Eu olho que ela tem ali um potencial para estar no DNA. grupo. Tem o DNA Aham. do co-criador ali, eu mando pra ti. Eu vou lançando, aí você mata no peito e. Sim, para que É. todo mundo aumente, né? Amplie a sua, enfim, o seu networking e fortaleça estes elos com pessoas que têm os mesmos valores. Porque a ambiência é fundamental também pra gente estar bem, cocriando, se desenvolvendo. Não adianta uma pessoa cheia de talentos, com toda a vontade, estar numa ambiência que tenta puxar ela pra baixo. Certo. E isso a gente sabe que existe. E às vezes uma empreendedora nata só não é ainda uma empresária porque ela ainda não teve coragem de dar o próximo passo. E no Diamond, nós temos o DNA, que é a expansão de consciência, além de ser um networking entre empreendedoras. Por isso que o slogan é empreendedoras em alta frequência. Por quê? Nos encontros, que eu não vou falar muito, porque é mágico, é assim, ó. É algo que só sentindo a gente sabe como é. Não tem como verbalizar. Mas eu posso dar Uma palhinha. uma palhinha. Dê pra nós. Como funciona? A gente tem os encontros mensais, em que todas têm acesso a este ecossistema riquíssimo de empreendedoras que têm os valores da colaboração, da generosidade, da empatia, de levar, né, fazer essas trocas efetivas, ser recíproca uma à outra. Então, são negócios que são gerados efetivamente. Cada uma tem o seu negócio e o negócio da outra como o mesmo. Tá. Ou seja, eu levo o outro nome como se fosse o meu, porque isso é ser colaborativa. E como a gente tem muito movimento entre os negócios, isso tem ganhado muita proporção, muitas indicações, muitas vendas, contratos, e a gente já tem relatos de muitas empreendedoras se realizando, co-criando. Não é só a Cibele falando aqui, porque eu trouxe a ideia do Diamond. Não, quem tá na egrégora, quem tá realizando, tá co-criando, materializando mesmo. Legal. E além disso, o nosso DNA, que é a expansão de consciência, nós trabalhamos os sistemas, todos os elementos que eu já apliquei por meio dos conhecimentos que eu falo para vocês, do Holococriação, que é uma formação que eu recebi da Elaine Orives, inclusive. Me especializei também nessas formações, eu fiz com ela a mentoria 1000 Hertz, que é Você uma fala formação... tanto dela que eu quero conhecer. Ela é maravilhosa, aham. É uma das mestras, né, que trouxe também para o mundo este conhecimento. E faço com ela também a formação em terapia Hertz, que é uma técnica que ela desenvolveu, que junta 33 principais técnicas que, incluindo o Ho'oponopono, dentro da técnica Hertz, faz uma transformação limpa, cura, purifica,
te fortalece, é incrível. Então, Tem a ver com o Holocine que ela tá fazendo? Eu dei uma isso, pesquisada, ela porque ela é um tá. holograma, pelo que eu entendi. Você cria a imagem do Deus, né? De Deus, da imagem da fonte do amor, né? Do universal, que todos temos um pouco do DNA, certo? Aham. E aí, um pouco, talvez 100%, né? Porque a gente é a matéria do universo. E aí a gente imprime isso para os outros, né? Expande Alexandre. isso e aí você cria um holograma disso. É verdade? Tô Ó, certo? você jogou as palavras, que você fez um brainstorm, né? Você É. pega as palavras e joga. É isso aí, tá? É um pouco tudo que você falou. Beleza. É exatamente isso. A visualização que nós construímos de acordo com aquilo que a gente deseja. Então, existe eu aqui agora. Tá. Existe a minha versão aqui, 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 aqui. Entre as infinitas possibilidades. Eu posso escolher qualquer uma dessas realidades. O que me distancia daqui se eu quero aqui, ó, a plenitude. Entendi. Então, pra que você vai Eu pra baixo, você pode ir pra cima? Resumindo, é isso. Só que o que que eu Uau. preciso fazer até chegar aqui? Eu preciso me curar, eu preciso Autoconhecimento, perdoar, eu preciso me perdoar. fortalecer, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso me amar, me aceitar, entendeu? Quem eu sou, o que que eu tô fazendo aqui, se eu me amo, se eu me perdoo, se eu perdoo o próximo. Isso. Olha as dicas aí, pessoal. Exato. Anotou? E bem, Rebobina, vê de novo. várias vezes, né? Vai dar certo. E quando eu entro aqui, existe um mecanismo, existe um caminho pra gente chegar até lá. E foi também um outro nível de transformação. Se eu comentei que em 2019 eu passei pro primeiro nível de despertar de consciência, em 2000, hoje a gente tá em 2023, em Por enquanto 2022, ainda assim. exato, ainda é, né? Em 2022 eu dei um outro nível neste salto quântico que a gente ama, Ah, tá. tá? Que foi por meio do Holocine. Inclusive tem vídeo meu lá no É Insta Alocine ou contando Holocine? Holocine, Ah, legal. que é um filme, né? Alguns episódios que a Holocine. Elaine conta em que ela vai já só ali. Ó, isso é outra coisa que eu quero deixar registrado, Alexandre. Quanta gente Hum. age na prosperidade de honrar e realizar essa gratidão por meio de ações quando a gente aprende algo. O que é isso? A Elaine, Põe em ela apresenta prática. esse Holocine, que é um filme que traz ali muito conteúdo riquíssimo, gratuito. Esse treinamento vale R$ 2.000. Certo. Ela coloca lá pra pessoa ter um gostinho Uhum. de como é. Dá uma. Colocar Isso. um pouco de docinho na boca da criança pra ela aprender um pouco, né? Porque ele antecede o holococriação, que é essa primeira formação, que é o primeiro curso que ela criou, não nem o primeiro curso, mas é o Tá. principal, digamos, É um para curso básico. Não, não, básico que eu digo é a base de tudo para a aprender. base de tudo. É isso. Aham. Tá, Para ela fazer essa transformação na vida dela. É transformação, tá? tá. E eu Então, o falo isso curso. porque e eu tô falando aqui porque eu Ali já não é fiz o mais a mesma curso. pessoa, Não é a né? mesma pessoa. Então tem o holococriação e tem o holocine, que é o antecede o holococriação. Tá. O que que eu vou falar o que eu fiz, tá? Uhum. Eu fiz o holocine e naquela semana de lives diárias, eu curei o que a gente chama de vírus emocionais. Exemplos de vírus emocionais: rejeição, abandono, escassez, coisas assim. E aí, quando eu me entendi, depois que eu curei 2 vírus emocionais que estavam ativados ali, por meio do Holocine, num conhecimento riquíssimo, gratuito, eu me senti, não na obrigação, que eu não gosto dessa palavra, mas eu me senti tão Impulsionada, vamos falar? impulsionada e tão Gostei. grata e tão assim fervorosamente feliz com a atitude de investir de forma honrosa no holococriação. Aham. Por que eu tô falando isso? Outra chave da prosperidade. Muita gente às vezes quer vender, quer receber, mas não quer dar primeiro. E o universo é sobre dar e receber. O que a gente entrega, a gente recebe. Então, eu falo para as empreendedoras: não queira que um monte de gente compre de você se você não consegue pagar algo com gratidão. Entendeu? Uau. Porque quando você investe com gratidão, você recebe de uma forma leve, divertida, entra num flow da prosperidade. Você não fica mais tendo que brigar, modo de falar, não fica tendo que correr atrás. Não, você tá no teu estado natural, porque em essência nós somos prósperos. A gente tem isso. A gente é leve, é a fonte inesgotável. Só que por que que muita gente fica na escassez? E eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de emoções também. Porque a pessoa fica querendo cobrar aquilo que ela não entrega. Entendeu? Boa.
Enfim, aí Que voltando agora análise pra cá. perfeita. Coloca a Mas é música do isso. Flow Tão Bom do Renato Beltrão, meu irmão aí. Depois você vai ver. Ah, seu irmão é cantor? Tenho. É o Renato Beltrão, Que ele é legal. ótimo. Sim. Vocês podiam fazer uma dupla, Renato e Alexandre. É, só que eu não sei cantar tão bem. Mas Eu sou mais assim. você pode ficar de voz Eu de. gostaria de ser o apresentador do programa. Ah, Tipo, é? o meu sonho era chegar assim: Ladies and gentlemen, welcome to the best place of the music here. Mas e por que você não faz? É, porque eu só não fui. Mas cria um programa, você já tem um podcast. É, então, eu vou Usa aqui, fazer. ó. Faz Começar. aqui um cenário, cria o seu próprio palco. Com certeza. Vou trazer uns artistas aqui também. Já tem vindo umas celebridades aí do empreendedorismo, né? Vou ter que abrir para DJs agora que estão empreendendo, para músicos. Inclusive, eu queria mandar um abraço pro Juan Mansur. Cara, esse cara aí ficou meu amigo. A gente tem se conhecido, estreitado o relacionamento. Cara 10. Que legal. Cara 10. Trazer ele Top. aqui para dar uma entrevista também. Você me lembrou. É muito bom. E você, Cibele, tem praticamente aqui deu mais do que uma amostra, você deu praticamente aqui um incentivo, meio que você não gosta da frase, mas eu gosto. Você está obrigando as pessoas a aprender um pouco mais e desenvolver o mindset, a fazer o neuroplasma evoluir, crescer, né? Vamos fazer isso acontecer. Eu gosto de incentivar, Alexandre. Não é porque obrigar, é quanto incentivar. é, Tá bom. Venceu. eu gosto. Ah. Não, mas eu entendo o que você falou. E você falou de uma forma muito carinhosa, porque é isso. Porque é isso que a gente tava falando lá atrás. Se nós não fizermos por amor, a gente aprende de duas formas. O que a gente tem que aprender, você sabe quais são? Ai, eu quero saber agora, conta. Engraçado. Nós aprendemos ou por repetição, Aham. ou por um forte impacto emocional. Um choque. Então é Entendeu? comigo. Se, não- se a pessoa não se observa o tempo todo para entender o que ela tem que evoluir, vai vir algo da vida para que ela olhe para aquilo, entendeu? Tá. Então, se a gente já sabe disso, melhor se for por nossa própria vontade, né? E aí, quando a gente começa, só que é encantador. É fascinante. Quando você começa na expansão de consciência, você começa a estudar, você não quer parar, porque você entende que você pode ir muito além daquilo que um dia você imaginou. É muito forte. E aí você continua essa máquina, desde que você cada vez mais se fortaleça, porque assim como existe a luz, existe a sombra. E é isso que eu falo, é uma analogia ao que a gente vive. A gente tá bem, a gente tá fazendo, muitas vezes vem coisas tentar puxar a gente de volta. Só que quanta gente realmente quer aquilo que a gente diz que quer, quanta gente se propõe a fazer aquilo, quanta gente está disposta a pagar o preço para ter a vida dos nossos sonhos. Entendeu? Quanto mais você for nesse caminho, você não olha pro lado, você só vai rumo àquilo que você deseja. O teu objetivo é algo assim que é você é obcecada, mas não é naquele sentido bom, entendeu? É aquilo, você sabe que aquilo é pra você, vai ser incrível. E ao você Tá. estar feliz, você é agente de transformação na vida de muita gente. Entende? Então cabe perfeitamente o lema: mude, que o mundo muda na mudança da mente. E a alegria é uma consequência, porque o resultado da felicidade Ser feliz no caminho. é exatamente ser Quanto feliz. mais no caminho. você expande a mente, você se diverte no processo, as pessoas esquecem disso. E eu me coloco isso atrás, porque antes eu olhava o quê? O objetivo. Eu vou ser feliz quando eu atingir aquilo? Não. Se eu for feliz no caminho, o meu objetivo é uma consequência, porque as coisas são realizadas, a alegria é a frequência da cocriação, da prosperidade, das coisas incríveis. Se eu não sinto essa vivacidade em cada processo que eu realizo, em cada bom dia que eu dou, em cada cliente que eu atendo, em cada contato que eu recebo, em cada áudio que eu mando, cada intenção amorosa, cada story que eu abro, cada simples atitude que eu faço para quem eu não conheço, é tudo. É tudo. A Eu gente tenho não um é. ponto para colocar exatamente agora. Deus me usou para pôr esse ponto, essa questão no podcast. Eu vou te contar. Teve um rapaz que trabalha no frigorífico que todo dia ele cumprimentava o porteiro. E saía na entrada e na saída. E os outros não cumprimentavam ele. Mas aí teve um dia, no final do expediente, que a porta fechou lá do frigorífico e ele ficou lá dentro.
E ele tava umas 3 horas, 4 horas lá dentro, com uma sensação térmica subhumana. Ele tava falecendo. E aí a porta se abriu. Ele tentou abrir, tinha marcas lá, ele não tinha mais força para abrir, ele já tinha desistido. E a porta se abriu para ele. E quem abriu foi aquele porteiro. Aí depois perguntaram para ele, pro porteiro, que era um senhor mais idade, perguntou: por que você foi lá? Não era teu dever ir lá abrir? Daí ele respondeu claramente, assim, em alto bom tom, que ele sempre, todo dia recebia um obrigado, um até logo, um cumprimento daquele rapaz ali que ele não tinha recebido naquele dia. Ele nunca faltava. Então ele recebeu o bom dia naquele dia, mas não recebeu o tchau. E ele foi atrás do cara, alguma coisa aconteceu. Ou Ou seja, seja, pequenos gestos na nossa vida exatamente. podem mudar o nosso destino, e a gente não busca isso, né? Ele não almejava ser salvo por ele, mas era um ato natural dele, benevolente, né? Que reafirmou a essência dele naquele lugar e aquela falta pelo porteiro gerou uma busca, e essa busca o salvou. Essa história é real. Sim, exato. Ele fez a diferença, né? Ele era ele e foi transformação na vida da pessoa, porque ele sentiu a falta dele. Então, um Sentiu. simples bom dia fez a diferença na vida de alguém. Então, o quanto nos detalhes a gente consegue ser a diferença no mundo, a diferença que a gente quer no mundo, a gente consegue ser e ter os frutos dessa própria atitude, né? Porque sempre sai de nós e volta pra nós. Você já viu aquela foto do campo eletromagnético? Aqui tá a pessoa. Aham. Aí tudo que eu penso, que eu sinto, que eu falo é aqui, ó. Sai de mim e volta pra mim, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Ele sai e volta Sai e no campo volta. magnético. Isso. Então é sempre o que que eu tô entregando? Eu tô entregando. Cada um, né, responde pra si. A gente faz esse exame de consciência. Eu tô entregando alegria, eu tô entregando amor, eu tô entregando uma palavra, eu tô entregando integridade, honestidade, amor, Uhum, leveza. Ou eu uhum. tô entregando reclamação, sentimentos densos, ciúme, Isso registrando. dentro dos lares é o que mais tem, né? E Eu, por exemplo, eu sempre fui reflexo de coisa boa, nunca tive problema. Isso a gente tem que buscar mandar o bem para receber o bem, então, né? exatamente. Então é sempre o que entrega se retorna. E nisso, Alexandre, para concluir a ideia do Diamond, nós fizemos aí a primeira inauguração em abril. Aí, Começou esse ano. esse ano, É tem um bebê, 6 meses, vai fazer 6 meses. já tá Sim, sim, andando. já tá. Tá andando já? Já, seis 6 meses já anda? acho que já dá. Se for mulher, anda. Anda e fala já com 6 meses. Jamais. É, homem já é mais lento, Então anda demora porque mais. Diamond é só Ah, mulher. então tá Então andando. pronto. Pronto. E aí nós começamos e cada vez mais tem se, né, buscado, as meninas empreendedoras têm buscado o Diamond. A gente está de portas abertas para cada mulher, assim como no estilo C, eu tenho essa ideologia da democracia, de abrir as portas para quem entende que faz sentido para ela a nossa proposta. O Diamond é a mesma coisa, é empreendedora ou deseja empreender, tem mais Opa. isso. Eu tenho histórias de empreendedoras dentro do Diamond que quando entraram não eram ainda, só que elas queriam estar numa ambiência e tinham o desejo de empreender. Por quê? Já é o primeiro passo, né? Exatamente, ao você estar num terreno fértil, que tem mais gente fazendo aquilo que você deseja, quer empreender, ter essa visão de negócio, ter esses insights, sabe? Sei. Ela entrou. Ela, inclusive, tem uma live lá no perfil do Diamond Women CWB, o perfil do Insta. Tá. Tem live que nós fizemos em que ela relatou. lembrando. É a Gabriela Carvalho. Ela é, inclusive, terapeuta Hertz também, tá fazendo as formações e ela atua com o Reiki, que é mais uma técnica terapêutica incrível. Mas a ideia, ela não sabia o que ela queria quando ela entrou no Diamond. Tem alguma fisioterapeuta lá no Diamond? Fisioterapeuta, não. Não? Então eu vou apresentar a Mari é a esposa do Bruno, meu amigão. Legal, Eu, e será liga muito pra ela, bem-vinda, Mari. fale com a Mari. Ela Tá. é ótima. Ela é ótima, tem uma Legal. presença incrível. Né? Então, a Mari, fisioterapeuta lá do Country Club, lá, do pessoal lá, ela vai levar revigoração, como é que fala? Consertar, né? O que tá fora ali do lugar. Tá. Vai ser muito bem-vinda, mas deixa eu falar mais uma coisa, Fale, Alexandre. fale. No Diamond não tem
exclusividade de negócio. Então, a Mari, Ah, muito bem-vinda será, porque não tem fisioterapeuta, mas mesmo que tenha 1000 fisioterapeutas, todas, aí que tá a chave. Isso é um outro diferencial nosso, sim, entendi. porque não é o que a gente vê na maioria, infelizmente eu falo, na maioria dos networkings. Aham. Porém, não é a visão do Diamond. Isso eu falo claramente, tá? Todas que estão lá, e eu começo puxando isso, eu incentivo. Você que é consultora de imagem, você que é designer de moda, vem pro Diamond. Temos várias empreendedoras em mesmas áreas, porque a gente mostra que todo mundo pode vender e vender muito. Porque no universo das infinitas possibilidades, todas podem gerar negócios, entendeu? Tá. Não tem por que ter só uma, porque tem um Sim, público para muita tem bastante gente. público, né? E outra. E às vezes uma atende tal parte do corpo, outra assim e tal. Exato. E ó, eu vou falar outra coisa ainda. Mesmo que. E quando eu começo a falar sobre isso, eu gosto de dar esse exemplo que eu gosto de incentivar os empreendedores que trabalham com a moda, assim como eu. E eu falo para elas, se posicionem, mostrem seus negócios, falem, divulguem o seu trabalho, porque mesmo que estejam na mesma formação, no mesmo nicho de mercado, com a mesma ideia de modelagem de negócio, tem duas coisas que ninguém consegue copiar: Uau. a nossa história e a nossa energia. Ah, Então, personalizado existe o público novamente. que conecta com cada empreendedora, entendeu? Então, diante disso, não existe concorrência, existem alianças que se podem se fortalecer. Então, o Diamond, ele é democrático, nós abrimos para que, sim, existam infinitas profissionais na mesma área. E se a pessoa tem essa visão de concorrência, aí talvez não seja a ambiência Diamond para ela. Mas se você quer gerar negócios, estar num ambiente saudável, altruísta, que tenha essa ideia da colaboração, da empatia, da generosidade, o Diamond é para você. Então, Olha seja muito só. bem-vinda. Então, para você que quer saber muito mais, quer saber sobre os processos da vida, os processos do empreendedorismo, descobrir os verdadeiros e melhores mecanismos, né? Quer ter a moda na sua medida. Você que quer ter uma visão do mercado, uma gestão da sua informação, uma gestão de informação do que você tem para levar para suas clientes, né? Aquilo que você vai elaborar, melhorar o talento interno dentro de você ou até mesmo descobri-lo, não é verdade? E outra, desenvolver, como você acabou de falar, os seus sonhos e descobrir segredos que o dinheiro não pode comprar, mas sim com amizades e um bom relacionamento pode se tornar aquilo que vai mudar e fazer diferença na sua vida, né? Então você não sabe hoje o seu caminho. Hoje tem pessoas que estão dispostas a ajudar. Hoje a Cibele Beck veio trazer para você o Diamond, veio trazer o curso dela, que é um curso maravilhoso, que é Estratégia Visual Consciente. Um curso de sucesso, né? Estamos hoje aqui trazendo essa cultura para vocês, muito maravilhosa. Então, em breve, nós vamos estar expandindo as redes da FM, da M, eu tenho certeza, né? Inclusive, você amanhã vai dar Está feito. você vai dar uma palavra, né? Também tá junto com o JP, fazendo um trabalho muito lindo na sexta-feira, né? Muito legal, sim. Essas muito portas legal. aí estão evoluindo, estão se abrindo cada vez mais para vocês, né? Mulheres empreendedoras para você, né, Cibele? A sua frequência tem contagiando, tem sido está contagiando. Eu gosto dessa palavra. Na verdade, ela está alcançando, né? A sua frequência está alcançando as pessoas que precisam e aquelas que não paravam para pensar, né? Então, mais uma vez hoje, o BeltraCast traz empreendedorismo, traz cultura, e eu deixo o último recado para você. A Cibele, ela é minha testemunha, né? Até minha cliente. Ela tem um conhecimento evoluído, né? Então, uma pessoa que busca todo um tratamento de autoconsciência, né? De evoluir o mindset, de ter uma personalidade atraente, uma imagem que revela o seu sucesso, né? Um autoconhecimento, uma gestão toda administrativa ali do que você tem de desenvolvimento pessoal e empresarial. Por que você não vai proteger a si mesmo de uma forma completa e proteger aqueles que você ama, né? Então, esse é um link que eu trago aqui para o programa,
que até eu estou fazendo agora porque cabe perfeitamente, porque a pessoa ela faz de tudo para buscar a melhoria. É como se fosse um veículo que você coloca o chip, que você coloca um estofado de couro, que você faz um polimento, que você trabalha, né, diariamente ali fazendo coloca um escape diferenciado, coloca um pneu com perfil elegante, todo bacana, high-tech, e não faz um seguro daquele bem. Né? Vamos falar a verdade, que as pessoas no Brasil procuram fazer seguro dos frutos que elas conquistam e não fazem o seguro das frutas, né? Das árvores. Então as pessoas no Brasil fazem o seguro dos frutos, mas e a árvore que produz aquele fruto? No caso é você. Né? Então hoje a gente está diante aqui de uma árvore sólida, de uma árvore forte, com raízes aí cada vez mais longes, mais profundas, né? E essas folhagens coberta de flores, estão aqui, além de embelezar esteticamente, perfumam o ambiente, trazendo uma fragrância excepcional, né, contagiante, e gerando frutos aí que realmente vão tornar novas árvores belíssimas, né, porque esse é o intuito, assim como a gente tem buscado e tem decifrou aqui da onde veio, né, nesse programa. Então é isso. Obrigado pela tua presença, Si. Você que deixou esse programa muito mais enaltecido, né? Então hoje a gente estreou o novo cenário, ó, inclusive lindíssimo, inclusive azul, e azul, dourado, serenidade, dourado, realeza, prosperidade, isso aí. Isso Gratidão mesmo. também, ainda mais feliz em ser contribuição. Gratidão pela abertura de portas, Alexandre, gratidão pelas conexões, você com certeza também iluminadíssimo pelo seu trabalho, obrigada por toda a conexão aí. Obrigado. E muito feliz em termos trazido cada vez mais essas informações, esses conhecimentos, né? Que eu acredito que sim, fazem toda a diferença, porque por meio, como eu falei, da nossa transformação, a gente incentiva mais pessoas a também cada vez mais olharem para si e encontrarem aí a sua missão, fazendo valer a sua história, a sua jornada aqui na Terra, tá bom? Muito bem, sim. Então você que tem história para contar, tem vida que aconteceu, vida boa, vida feliz, você que tem motivos para trazer para nós o que revela um sucesso, você que tem uma história de sucesso, você que tem uma motivação, tem entusiasmo, pode estar aqui. Manda uma mensagem para mim, para alexandre@beltransoluções.com.br ou via direct aqui no Instagram do BeltraCash. Ou via Instagram no direct do BeltraCash. Tô te esperando. Si, tamo junto, viu? Muito obrigado. Gratidão. Gratidão Obrigada. imensa.